Sejam bem-vindos a mais um IBITcast. Meu nome é Guilherme Cura e sempre ao lado dele, meus amigos, Matheus Teixeira. Fala comigo, meu rosto preferido, tá bom? Bom demais da conta. Bom demais. E hoje nosso convidado, rapaz, tá chique aqui hoje, nosso bicho. convidado Hoje... agora ele marcou presença aqui de uma maneira... Rapaz, o trem chegou chique hoje, hein? Pedro Damasio, seja bem-vindo. Muito obrigado. pedido, inclusive, né? Citado em caixinha de perguntas, citado por Convidados, vários convidados já comentaram. Já estava participando do Bitcast sem vir. Exato. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou um consumidor assim, compulsivo de podcast em geral, né? Todos os temas. Fiquei muito feliz quando vocês vieram para Valadares, porque eu acho que precisa, né? Conheci muito profissional, muito artista, muito empresário, depois do podcast de vocês. E legal. É uma honra estar aqui hoje, né? Muito obrigado mesmo. Conversar um pouquinho sobre gastronomia, confeitaria em geral, né? Dentro da cidade. Muito bom. Obrigado a gente, feliz cara. Ter aceitado o convite, Isso, né? por ter Valeu, aceito o imagino. convite. Fenômeno demais, o papo vai ser bom. Vamos pagar nós? Vamos para Pagar Nós, lembrando sempre das nossas patrocinadoras queridas, Sinergia, Energia Solar, que está aí sempre com a gente. Se você está cansado de aumento repentino na sua conta, está cansado de pagar essas taxas altas, você vai no QR Code, entra em contato com a Sinergia vai te dar toda a atenção para você fazer um orçamento de uma usina solar fotovoltaica, e aí você vai se livrar de todo esse pesadelo da conta de luz, certo? Vai colocar o sol para trabalhar para você. E o pessoal da Sinergia pediu para falar o seguinte: final do ano acaba a isenção de imposto. Quem colocar a energia solar a partir do ano que vem, meu amigo, vai entrar no sistema de tributação 30% ao longo de 8 anos aí, que vai ser o período progressivo. Então, se você tem interesse de colocar, coloque logo, meu amigo. Rápido. E falando dela também, nossa querida House Malt, se você quer dar uma tunada, uma turbinada na sua festa, ou no churrasquinho no final de semana ali com os amigos, você liga na House Malt, delivery de chopp, meu amigo. Fica mais barato do que comprar garrafa de cerveja e o chopp é bom pra caramba. Certo? rapaz, hoje é o primeiro episódio depois daquela confusão de tudo, Spoleste, né? Primeira gravação, né? Primeira gravação. Falar, o pessoal da House Malt mandou lá no nosso casamento, o painel foi sucesso. Cara, se você tá para casar ou para fazer um evento, converse com o pessoal lá da House Malt, Adriano Matheus, pede o painel que eles têm lá. Meu amigo, sucesso. Fica muito bonito também, né, cara? Instagramável, fica legal, demais, a galera gosta, se serve, fica muito top. E tem também demais. O Beerbox, o QR Code tá aí na tela, se você quiser a experiência exclusiva House Malt, vai no Beerbox, você vai receber 4 rótulos de cerveja na sua casa. E chega de pagar nós, vamos para o papo. Saúde. Pedro Damasio, quero começar, cara, porque eu não te conhecia. Eu acho que você é mais novo que a gente. Sou. Acabei de fazer 28, segunda-feira. Ah, então é pouquinho, então. É minha idade. Eu pensei que você tem cara de mais novo. Você é de quando? 94. Não, mas dia mesmo? 30 de maio. Acabou bem mesmo, Acabei, segunda-feira. Feliz aniversário. Muito obrigado. Tempo de falar feliz aniversário. Presente tá bolo aí. Exato. O aniversariante mesmo, né? Tô acostumado já. Você era mais novo. Não, 28. Mas é a sua cara, então, né? Que tá mais obrigado, conservado. Seu elogio. Você é valadarense? Sou valadarense. Começar por aí, tipo, eu acho que todas as pessoas que empreendem em áreas que não são muito típicas, né? E inovam dentro dessas áreas, a gente fica curioso para saber de onde veio o interesse, porque normalmente as pessoas não são valadarenses, mas hoje em dia, com o IBITcast, a gente está vendo que não é assim. Tem muito valadarense que está inovando nas suas áreas e, assim, eu acho que é muito interessante a gente trazer isso para a galera que está assistindo. Sim. E a galera me julga muito, assim, né? Julga entre aspas, né? Assim, o que você está fazendo aqui? Isso é muito grande para Valadares. Vai para a capital, vai para São Paulo, né? Porque eu tenho uma formação muito boa, né? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Mas, cara, eu tenho alguma coisa que me puxa para Valadares, assim. Eu não sei explicar. Eu gosto demais daqui. Minha família toda aqui. Também, né? Exatamente. Eu fui para fora do Brasil. Mas é Valadares mesmo. Eu decidi ficar por aqui mesmo, criar raiz aqui. Aliás, criar não, né? Continuar a raiz aqui. Como eu estava falando, eu sou nascido e criado aqui, né? Na Ilha dos Araújos. E meu pai é daqui. Minha mãe, na verdade, ela veio do Rio. Só que se encontraram, veio também muito nova. Então é valadarense, né? Só nascida no Rio.
E só para dar um contexto, não sei se vocês conhecem, a salada de fruta que tem em frente à Tenda Têxtil, aquela famosa lá, tem 33 anos já. O Pedrão conhece. Sei. Um camelôzinho mesmo, um carrinho de salada de fruta. É minha mãe, né? Meu avô começou há muitos anos atrás e minha mãe deu continuidade. E essa salada de fruta eu sou muito orgulhoso dela, porque eu comecei a trabalhar com minha mãe aos 12 anos lá, né? Já ali no ensino fundamental, mas... Fundamental? Quinta, sexta série, fundamental. E trabalhando lá com ela, e assim, um preço simbólico, né? Aquele trabalho assim, tem uma coisa para fazer, pode ir, né? Mas assim, aprendi muito com ela. E aprendi muito também observando ali, né? Como servir, como ter um produto de qualidade, enfim, muito do que eu sei hoje foi dali daquele período. Então foi muito importante para mim. E a salada de fruta pagou os nossos estudos, né? Meu e dos meus irmãos. Então, assim, eu tenho muito orgulho daquilo ali, né? Eu acho que não só isso também, né? Tem essa questão de empreender, mas também você já começou cedo no mundo dos doces. Salada Exatamente, de fruta, querendo ou não, é um doce. Exatamente. Então. E esse negócio de ter um produto, né? Né, alimentício mesmo e ter preocupação com a qualidade, com o jeito de conservar... E a qualidade do produto da minha mãe, quem conhece sabe que não tem outra salada de fruta, eu sou suspeito para falar, mas não tem igual, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Então, basicamente foi isso. E com 17 anos, aliás, aos 16, né, terceiro ano, estava naquela onda começando engenharia, medicina, só esses dois cursos mais assim, né, aclamados aqui. Foi na época mais ou menos que o Genoma veio para cá, então... trouxe um pouco, né, nesse sentido, e todos os meus amigos se enveredaram para essa área. E eu sempre tive um pouco de pensamento crítico, assim, né, eu vou fazer só por dinheiro, vou fazer só porque tá na moda, não vou. Eu quero ser feliz, fazer o que eu gosto. E aí surgiu a oportunidade. E nessa época você já tinha vontade de ir para a questão da confeitaria, pro doce? Então, aí gastronomia em geral, né? Gastronomia em geral. Porque aí tem todo um leque que abrange, né, tem vários ramos dentro da gastronomia em geral, consultoria, enfim, empreender, aí tem os ramos diferentes, várias coisas. E eu sabia que era gastronomia. Aí eu falei, eu vou, e aí mais pra frente eu me entendo aonde ali dentro da gastronomia, né? Aí foi basicamente isso. Aí comecei a jornada aí acadêmica, muito boa. Mas aí você foi estudar, você comentou, você foi estudar fora aí ou não? Não, você então... começou um curso antes? Fui estudar fora aí. O que aconteceu? Eu fiz o Enem, né? E aí tentei SISU, né? E aí também tentei ProUni, porque eu era aluno de escola pública, então eu tinha direito à bolsa do ProUni. E aí consegui. Mas o que acontece? Tem um detalhe interessante que é o seguinte: tinha opção, porque você joga para duas faculdades, né? Duas opções. Eu tinha para Belo Horizonte e tinha para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E aí o que acontece? Em Belo Horizonte eu já tinha família, eu já tinha, né, era 300 quilômetros de casa. Então, eu assim, né, o emocional queria Balneário, mas a razão me puxava para Belo Horizonte. Mais perto. E meu pai falou, ó, você tem família lá, nós temos família lá, né? Em Balneário, Não, em Belo Horizonte. Aqui do lado de casa, com um ônibus rapidinho você tá aqui, né, de trem. Então, assim, se você for olhar, o certo é você ir para Belo Horizonte, né? Aí eu joguei para os dois, e pela nota de corte, eu lembro direitinho disso, eu tinha certeza que eu ia passar em Belo Horizonte e não passaria em Balneário Camboriú. Porque Balneário Camboriú tem um porquê de ser Balneário Camboriú. Porque, na época, acho que hoje ainda a melhor faculdade de gastronomia em conceito do MEC é lá em Balneário Camboriú, né? Chama Univale, mas com o I no final. Universidade do Vale do Itajaí. E aí tem um campus em Balneário e o de gastronomia é um curso muito antigo, gastronomia é um curso novo. Mas foi uma das primeiras faculdades a ter o curso, né? E eu joguei para lá e, para minha surpresa, eu não passei em Belo Horizonte e passei em Balneário Camboriú. Eu lembro que foi 2012, no comecinho de 2012 teve uma enchente. E eu moro na ilha, então sou cria de enchente, né? A vida inteira participei desse evento, assim. E aí eu lembro que na época a gente teve todo né? Aí vai ter que reformar, vai ter que isso, vai ter que aquilo, e é muito dinheiro, e aí eu tinha que ir para Balneário, aí passagem de avião, essas coisas todas. E eu tinha 17 anos. E aí eu falei, pai, mas eu quero ir. E ele foi meio contra, né, no começo. Mas assim, confiava em mim, mas é porque dá uma dor no coração, né? Você deixar um menino de 17 anos ir para 1.500 km de distância, estudar fora. Fora as dificuldades. Eu acho que não é contra, né? Acho que é puxar assim, ó. Beleza, exato. A realidade está aqui. Exato. E isso foi importante. Meu pai teve isso na minha vida também. Isso foi importante, porque eu cheguei lá com a cabeça muito, né, pé no chão, assim, né? Com a cabeça
focada no que eu Você precisava foi? fazer. Fui, aí fui. Que doideira. Aí Então consegui, você aí estudou na Univale. tudo conspirou, assim, né? Aí consegui uma passagem de avião super barata, fui com minha mãe, cheguei lá, o aluguel caríssimo, Foi uma de cidade onde? Você foi de caríssima. Cometa? Não, fomos de... Eu já fiz muito essa viagem, mas nessa primeira a gente foi de avião. Esse episódio vai ser só Balneário Camboriú. Vixe, tô fé. Quem é o parente, né? Você tem? Massa demais. E meu irmão tá Eu lá. sou fã de Meu bola. irmão mora lá. Eu sou fã de bola. É, eu também. Aí foi isso. Aí fui com minha mãe, cheguei lá, conheci a faculdade, já me encantei em primeiro momento, assim, já conhecia umas professoras, assim, excelentes lá. E fizemos o contrato do aluguel e viemos embora. Aí foi, assim, 2 semanas para se organizar e ir de mudança, né, mala e cuia e começar essa jornada aí. E fui. E foi bom demais, cara. Foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Eu falo isso para todas, né, que eu já tive, assim. Depois a gente vai falar da França também, que é uma parte muito importante da minha história, da minha carreira. Mas, assim, Balneário me abriu muito as portas para dentro da gastronomia, né, e também, assim, como pessoa. Imagina, 17 anos. Aprendi muito lá. Aí você ficou o curso completo lá? É, Já doou lá? fiquei Curso de curso- 5 anos? Não, lá é um curso de 3 anos e meio, bacharel em gastronomia. Mas o que acontece? Ele é um curso dividido em 2 módulos. Então, o primeiro módulo é chefe de cozinha e pâtisserie, que é confeitaria em francês, né? Chefe de cozinha internacional e pâtisserie. Então, você sai com essa... É mais a parte prática, vamos falar assim. Você sai com essa formação, são 2 anos. Aí, dentro disso, você aprende cozinha brasileira, cozinha asiática, cozinha... Dentro da brasileira tem as regiões, e isso tudo vem professor de fora. Aí, na parte de cozinha internacional, vem sempre um americano, enfim, vem, né? É um curso muito completo. E os professores convidados são de excelência, assim, muito bons mesmo. E aí, depois que você termina esses 2 anos, você pode pegar o diploma e terminar. Ou você pode ter um complemento desse primeiro módulo, que é aí, depois se você tiver os dois anos mais 1 ano e meio, aí você é bacharel em gastronomia, né? E aí, claro que eu fiquei e fiz ali mais 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio a gente começa um TCC, né? Um projeto, desde o início. Então, são 3 semestres, 1 ano e meio, desenvolvendo ali um projeto. Claro que tem que ser dentro da área da gastronomia, ali você faz desde o início. Então, vem toda a parte do direito dentro de um empreendimento, RH, tudo, arquitetura, tudo com relação a isso, né? O que você precisa saber, o básico, assim, para conseguir empreender dentro da gastronomia. Que poucos cursos tem, tá? Poucos Que cursos poucos tem. cursos A tem. maioria dos cursos de gastronomia hoje no Brasil Essa é a eles são segunda práticos. parte. Não, e eu não digo Essa só é a da segunda gastronomia, parte. eu digo curso Sim, como não, todo. O com engenheiro certeza. sai da faculdade sem saber o que empreendeu, ué. É Os interessante isso aí. advogados, É eu todo não- mundo. É, ué. No direito não tem também, não. Exatamente. Por isso que eu falo, é um curso muito completo, né? Mas no primeiro módulo, é módulo? Isso, é. No primeiro módulo é tipo, é muito prático. Muito é tipo prático. um Masterchefzão. É, tipo isso, as provas... Tipo, a prova é tipo um Masterchef mesmo? A prova é tipo um Masterchef. Que loucura. Tem velho. inclusive tem as provas de criação, que, por exemplo, eu lembro que no final da matéria de cozinha brasileira, a professora, você escolhia uma bancada, igual a Masterchef mesmo, uma bancada com alguns produtos já pré-estabelecidos e varia, cada um pega uma coisa, né? E ali, dentro daquilo ali, você tem que desenvolver dentro das técnicas brasileiras, o que você aprendeu, usando aqueles produtos. Aí tem a banca que vai avaliar ali depois. Exatamente. Esse é original, né? Você mesmo vai desenvolver ali. Sei que vai desenvolver ali agora. Aí tem gente que é mais classicão, que vai ali mais, né, pro arroz e feijão mesmo e Estrogonofe. tal. E tem gente que já pira, né? Aí que tá. Isso vai te julgar depois. Será que você tinha bagagem suficiente para criar um negócio tão diferentão assim? Isso vai ser avaliado, né? Então, assim, e tem vários outros tipos de prova. Tem prova de molho, prova de corte. A professora vem com a régua e mede. Nossa. Eu quero um corte específico de cenoura. Aí, na teoria, a gente aprende que por exemplo, tem um alumete, né? Que é só uma curiosidade. Que é 3 milímetros de todos os lados, né? Um quadradinho. Então, ele tem mais ou menos, para referência, assim, um palito de fósforo daquele maiorzinho. Então, a professora, você tem que fazer isso na faca, né? Isso tudo é prática, e sem régua. Mas na hora de avaliar, ela vem com a régua e mede ali certinho. Você tem o tamanho, a espessura, tudo certinho. Desgramado. Caramba, Você velho. tem que cortar complicado. sem régua, mas ela vai lá medir sem régua, Exato, né? é isso mesmo. Ela Com a régua, régua, né? Então, assim, Caramba. são provas bem parecidas com o Masterchef mesmo. Mas, claro, ele tem toda uma parte midiática, né? Um reality e tal. Né? A gente Tem uns treinos no foca mais Masterchef no que eu olho, bicho, eles estão forçando a barra aqui. Tipo assim, dá pra você ver que não foi aquela pressão todo o tempo. 2 minutos, 1 minuto. Dá pra você ver que todo mundo tá tranquilo, que já acabou já. E o pessoal não desespera. É, É sensacionalismo. mídia, né? É mídia, é um reality.
Mas, cara, não foge tanto não, tá? Não, porque na cozinha, no dia a dia mesmo, é assim. Porque, por exemplo, tem as praças, né? Então, tem a praça da guarnição, a praça da proteína, a praça do molho, digamos assim, né? Que em tese, em teoria, um restaurante, para ser bem distribuído, tem que ter tudo certinho, cada um com sua área e tal. E cada um é um profissional especializado nisso. Então, digamos que um prato que tem, por exemplo, estrogonofe, arroz, batata palha, cada um tem uma praça. Os 3 têm que sair junto para montar o prato e tá tudo quentinho na hora. Então, a gente trabalha com tempo, trabalha com pressão, essas coisas todas. É corriqueiro, assim. Mas, claro que tem uma exagerada ali, né, no MasterChef. Tem uns programas também tem uns realities de confeitaria, né? Você já pensou em participar? Tem, já pensei. Já pensei. Já chegou a se inscrever? Já me inscrevi em alguns, mas poucos, assim, porque são poucos os que eu me identifico mesmo, né? Alguns eu acho muito longos, muito... O MasterChef já escreveu ou não? Mas já. Já me inscrevi. Por que você risadinha? Não, porque, não sei, vai que eu sou selecionado em algum momento aí e eu não podia falar. Não podia falar. Já me inscrevi. Só que o MasterChef tem poucos, né, profissionais. Amador tem todo ano. E aí tem essa diferença que muita gente não sabe. Porque, por exemplo, tinha... Então você não pode participar do Amador? Não posso. Porque aí eles vão vasculhar minha vida e vão ver, pô, você é formado em gastronomia. Não, porque não sou nem isso. Bem amador? Nem amador. Aí não dá. Vai Mas lá fazer aí um tem pão isso. com ovo. Mas aí tem isso. Aí eles... E não sei por que passou um tempo sem ter o profissionais. Eu não sei se a logística é diferente, porque é um pouco mais... Exigente. Não sei, mas, enfim, o Amador já teve 10... Edições, né? 10 edições. E o Profissionais, acho que 3 só. Caramba, foi Aí só... parece que esse ano vai ter de novo. Ô, o pessoal é chatão, hein? Por que não faz mais? Pois é. Ou então E mistura todo mundo mundo. que gosta de assistir, eu acho engraçado. Sacanagem, pô. Sacanagem. É igual o PA nas provas lá de resistência, ganhou todas, bicho. Aí fica injusto, né? Mas, cara, tem muita gente ali no Amador que sabe... Eu fico Sabe de cara. muito. Fico de cara, sabe muito mais... Ué, muito mais do que eu quando terminei de formar, ué. Aí eu fico pensando, se eu entro recém-formado, esse cara vai dar um banho em mim, porque tem... Hoje em dia com informação, né, cara? E assim, o MasterChef, é engraçado falar isso, porque o MasterChef mudou a gastronomia no Brasil. Assim, hoje em dia é muito mais difundido isso, né? Hoje, por exemplo, o Guia Michelin, que é um guia muito importante, que avalia restaurantes, ele veio para o Brasil depois do MasterChef. Foi depois? É, Tem a história do Guia Michelin, é uma história muito resenha. É muito resenha. Você já sabe do Guia Michelin? Tipo, é um guia da Michelin, da marca de pneu, que eles fizeram, tipo, para indicar restaurantes tipo, ao redor do mundo, né, na verdade. Começou na França. Começou na França, né? Só que a ideia deles foi que eles vendem pneu e eles queriam que o pessoal gastasse os pneus. Então eles criaram um guia para fazer a galera andar mais de carro, entendeu? Atrás de restaurantes, para de gastar restaurante, pneu e eles venderem pra pneu. gastar o pneu e eles venderem mais pneu. Olha que ideia maluca. E aí, tipo, virou um produto da marca. Você não faz nenhum sentido. Tipo, a marca vende pneu e tem um guia de restaurante. Tipo, não faz nenhum sentido. Mas surgiu por causa disso. Muito uma legal. loucura, velho. Aí os melhores restaurantes entram no Guia Michelin. No Guia Michelin. Isso. Doideira. E aí virou, assim, uma cultura, né? Começou na França e hoje em dia tem no mundo todo. A ponto de, assim, tem chefes franceses, tem história, né? Relatos de chefes que se suicidaram porque perderam uma estrela Michelin. Caramba. Eles levam muito a sério mesmo. É assim, é bizarro o jeito que eles Nós tratam temos um o guia, restaurante sabe? aqui em Valadares que tem, né? Tá no Guia Não. Michelin? Acho que não. O Guia Michelin... É muito Vamos alta conversar um pouquinho sobre gastronomia. ele, porque tem muita gente que tem curiosidade, eu amo esclarecer isso, porque eu também tinha, e quando eu fui eu vi como é que era. O Michelin é o seguinte, ele tem todo digamos, um checklist ali que você tem que preencher. Então, primeiro, eles não te avisam que eles vão no restaurante, os avaliadores, né? E assim, tem filmes, é muito legal de ver, eu esqueci o nome, mas depois, se eu lembrar ao longo da conversa, eu falo. Eles colocam um garfo no chão e... para observar o serviço, se o garçom está atento a tudo. E por que ele não joga o garfo? Se ele jogar, vai fazer barulho. Se fizer barulho, o cara vai ouvir e vai ir lá pegar o garfo, obviamente. Então, ele coloca no chão justamente por isso. E aí, várias coisas. Ele te testa mesmo, sabe? Ele testa seu restaurante. Ele vai um avaliador um dia com uma pessoa só, aí vai outro dia com 6 pessoas, que aí entra aquilo que a gente estava conversando. Chegou todos os pratos ao mesmo tempo, todos estavam quentes, todos estavam ok.
E, enfim, porque o serviço muda de acordo. Se é uma pessoa só, é um tipo de serviço. Se são 6 pessoas, é outro tipo de serviço. A logística dentro da cozinha muda. Então, o guia é muito, cara, é muito exigente mesmo, assim, é surreal. E aí, ele tem toda uma questão de estrutura física também, que ele avalia. Então, assim, no geral, no Brasil, não existe restaurante com 3 estrelas. O máximo são 2 aqui no Brasil. E no máximo de estrelas são quantos? 5? Não, são 3. O máximo No são Michelin 3. são 3, Mas não tem, tipo, 1,5 não. É 1 ou 2 Não, ou 3? 1, 2 ou 3. Aí aqui no Brasil a gente tem... Eu tô um pouco desatualizado porque eu tô mais enveredando pra confeitaria agora, mas depois eu olho isso aí e trago pra vocês. Eu lembro que a gente tem uns 3 ou 4 restaurantes só, 2 estrelas Michelin. E o restante é tudo... Alguns, né? De 1 estrela. Tem bastante 1 estrela. Aí tem a questão de quantas pessoas comporta... Tamanho, estrutura física do lugar, isso tudo influencia. Então, aqui no Brasil ainda não tem estrutura para... Não existe um restaurante com estrutura para se encaixar nas 3 estrelas que eles exigem, né? Mas, no geral, são restaurantes muito bons e o guia ainda... Aqui no Brasil, ele só foi para São Paulo e Rio. Então, ele não passou de nenhuma outra capital, assim, né? Não foi para nenhuma outra Eles capital. não foram avaliar outros lugares. Não. Entendi. Eu acho que é por questão de... Logística, talvez. Logística, mas eu acho que mais a questão de... tamanho do restaurante mesmo, público, essas coisas, né? Mas eu acho que é o futuro, cara. Provavelmente vai expandir. O guia é super novo aqui no Brasil. Acho que ele tem no máximo 4 anos, alguma coisa assim, salvo engano. Ele é muito Deve ter novo uns quantos mesmo. restaurantes lá? Você tem noção, assim? Por alto? Uns 50? Avaliados pelo guia? É. Então, dentro do guia ele tem uma categoria que chama Bib Gourmand, que ele te recomenda. Ele não te dá uma estrela, nenhuma, nem 2, mas ele te recomenda. Então, você tá ali... Você é um restaurante bem avaliado, mas você não tem nenhuma nem 2 estrelas. Mas só de ser Bib Gourmand, que é uma recomendação da Michelin, já é assim, né? Então eu acho que tem uns 50 e tantos restaurantes ao todo, e aí de primeiro... No Brasil? No Brasil, recomendados pelo guia. E aí estrelados eu acho que são no máximo 10. Que isso. É pouca coisa, é muito exigente, muito exigente. Tá doido. Deve estar, tipo, do Jacan, O do Jacan não tem ainda. Não? O da Helena Rizzo tem, que é a atual chefe do Masterchef, né? Que substituiu a E daquele Paola. tatuado que eu esqueci O nome? Alex Atala. O Alex Atala foi o primeiro de 2 estrelas. Não, é o outro. É o Fogaça. Fogaça também não tem estrela. Que isso, hein, velho? Os caras É são muito. tudo nome, hein? Sim. Agora, Sei não, sabe muita quem vai mídia, buscar- pouca cozinha. Sabe quem vai buscar uma estrela da Michelin? Quem? A Fornazo. Traz a Fornazo. Aí. Olha que Esse gancho. link aí foi bom. Olha que gancho. Eu nunca duvidei do meu host. Antes que mude de assunto, né? Antes que mude de assunto, vamos aqui receber a Fornaz. E aí eu já deixo o recado, vai estar passando na sua tela também um QR Code para você Ih, rapaz. experimentar a melhor pizza de Governador Valadares. O Fornazo mandou o doce aqui hoje. E mandou. Ih, concorrente. A primeira vez que a gente vai receber alguém à altura, talvez. Nossa. Porque a gente tem uma fama aqui no Beatcast, né? A gente Qual que recebeu o Fred e o Dani aqui, dono dos bares que Nossa, servem as cervejas mais geladas de Valadares. A gente Teixeira me fez passar serviu vergonha. cerveja quente pra eles. Nossa, não acredito. Aí a gente recebeu o Guilherme Mati e serviu pururuca, aquela de... Baconzitos. Aquela de- Não era nem baconzitos, não. Aquela de boteco, 2 pila. Sei. Aquela de sacolinha De sacolinha. transparente. Nossa. Que não mais tem data de industrializado validade? possível. Isso, é essa mesmo. A gente serviu pra ele isso. Mas aí agora a gente tá aprimorando, ó. A gente tá... Entendeu? Por isso que a gente Nossa, falou tá assim, ó, ótimo. traz um bolo aí, porque Ué. se eu ficar responsável por servir um doce, eu vou passar vergonha. Eu avalio, hein? Mas o da Fornaz, não sei se você já experimentou, ele chama, já deram um nome pra ele agora, tá? Deram? Fornazinho. Fornazinho? Fornazinho. Que isso, hein? Fornazinho, se você não experimentou, cara, experimenta que é muito bom. E a pizza da Fornazo também é maravilhosa, o QR Code tá aí na tela. Vocês podem pedir a pizza da Fornazo lá. Fechou? Vamos abrir? Vamos conversar? Bonita, hein? Cheirosa. Bonita. Muito boa, Qual que cara. você Pode quer? ficar à vontade. Vou botar uma de calabresa. Qual que é Feijão essa de pizza que calabresa. você sabe? Calabresa e Fornazo. O Teixeira vai querer essa aqui, né, Teixeira? Eu quero calabresa. Ah, tá. Só pra te contrariar, Nath. Né? Porque ele adora. Ele adora catupiry. Eu aceito dessa também, já que você tá com a mão na massa aí. Cara, voltando lá na época da faculdade, Bora. tipo assim, você já, da sua referência
com sua mãe na salada de frutas, já era uma experiência de empreendedorismo. Daí, talvez, por esse repertório que você teve o gosto pela gastronomia. Mas sempre foi uma intenção empreender ou você não pensava nisso e depois seguiu esse caminho por causa da vida mesmo que foi te levando para isso? Não, foi a vida mesmo. Eu tinha um sonho de adolescente, assim, porque sempre ouvi minha mãe falando, né? Um dia nós vamos ter um restaurante, um dia nós vamos... Porque sempre foi o sonho dela. Mas, assim, às vezes os nossos pais se idealizam na gente, né? Assim, e eu não me deixei levar por isso, não. Eu falei, bom, se for o meu sonho, vai ser, né? Mas aí fui me encontrando mesmo, porque, na verdade, assim... É uma profissão muito nova, ela demorou muito pouco tempo para ser regulamentada, né? Assim, até reconhecida também, né? Exato. Então, assim, não paga tão bem, né? Até era uma das preocupações do meu pai no começo. Mas eu falei, pai, tem várias áreas na gastronomia, né? Hoje em dia você tem chefe consultor aí. Né? O Matias, por exemplo, é um chefe consultor, né? Tem vários empreendimentos na cidade que são, né, de consultoria dele. Então, assim, tem várias áreas dentro da gastronomia. E aí eu trabalhei muito na cozinha durante a faculdade, porque desde o início eu pensei, bom, eu tenho que ajudar, tenho que trabalhar para ajudar lá em casa, ajudar a pagar aluguel e etc. E principalmente para aprender, né? Porque faculdade, acho que qualquer faculdade é assim, você sai meio cru, assim, né? E aí quando você chega no mercado de trabalho, você toma um susto, assim, né? Você quase que é engolido. E eu quis viver essa experiência, a diferença entre eu e os meus colegas de faculdade, assim, era bizarro depois, durante o curso, sabe? Alguns, né? Assim, muita gente se destacava, muita gente trabalhava também. E a diferença entre quem trabalhava e quem não trabalhava era muito grande. Porque não só de técnica, entende? Assim, como trabalhar com pessoas que você, né? Na hora de fazer bancada, por exemplo, para trabalhar, porque eram grupos de 5, 6 pessoas. Então, as pessoas queriam escolher com quem vai trabalhar. E a professora, olha, no mercado de trabalho você não vai escolher com quem você vai trabalhar. Você vai ser contratado e quem estiver lá cozinhando, você vai ter que trabalhar junto. Então, assim, desde o início eu trabalhei. Só que aí chegou um momento também, assim que eu me formei, que eu pensei, pô, também não quero ser, né, CLT a vida toda. Porque não é o meu perfil. Eu sempre tive um perfil, assim, um pouco mais de ser mais... disruptivo, né? Exato. E, assim, mais de liderança, assim, sempre puxei um pouco para esse lado. E aí, quando eu terminei, eu vi que tinha que ser mais na parte de empreender mesmo, para poder conseguir fazer ali, né, colocar o que eu acredito, a minha verdade, meu conceito, o que eu quero, não depender de, né, opiniões alheias aí. E parece que tá dando certo, cara. Assim, essa parada que você falou é massa. Eu estudei engenharia e trabalhei enquanto estudava engenharia. Mas eu não fiz por escolha, eu fiz por opção. Quer dizer, não fiz por escolha nem opção, né? Que retardado. Eu fiz porque eu precisava trabalhar para pagar as contas, falta tudo de opção, mais. necessidade. Falta de eu opção, também. necessidade. E eu acho que para mim foi excelente, porque quando você estuda e trabalha ao mesmo tempo, você está vendo como é a teoria, está vendo como você pode trabalhar melhor dentro dos resultados que você está vendo ali no dia a dia, e você também está vendo como é na prática. Então, você está vendo tanto a teoria e a prática ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava de 7 às 17 e estudava de 18 às 23, por exemplo. Então, eu via de noite a teoria e via de dia a prática. E isso aí formou eu como um profissional, que eu acho que foi muito mais completo do que o pessoal que vinha da Federal. Às vezes, o pessoal lá na Uzi Minas contratava gente da Federal, o cara chegava perdido na área, bicho, cruzão de tudo. E assim, eu vi o cara demorar 2 anos para ele conseguir entender as coisas da área, e coisa que eu já estava formado, já entendia já. E isso então, aconteceu muito bacana. Porque, por exemplo, a minha sala começou com 60 alunos, e junto com a gente formou o quê? Uns 30, metade mais ou menos. Porque quando chegava na época do estágio obrigatório, que tem dentro do curso, a galera via qual que era a realidade da cozinha e evadia. Não aguenta. Porque é lindo, né? Todo mundo acha que é um glamour. Nossa, deve ser muito bom ser amigo do Pedro. Nossa, deve ser... O pessoal comenta muito com a minha mãe. Nossa, deve ser muito bom ter um filho assim que cozinha pra você, não sei o que, faz comida o dia inteiro. Não faço, porque eu trabalho o dia inteiro com isso. Quando eu chego em casa, eu quero cozinhar. Descansar. Eu cozinho por lazer também, obviamente. Mas assim, numa comida do dia a dia, não é o que eu quero fazer, entendeu? Então assim,
é uma profissão muito dura, sabe? Assim, é muito maçante, é complicado trabalhar em pé o dia inteiro, no calor. Imagina, meu espaço lá é super quente. No calor de Valadares, você liga forno, fogão, imagina, é um forno. Ele tem que viver, porque se você botar uma condicionada lá, vai gelar comida, não tem ferrou. como, não pode. Porque aí traz o ar de fora, e contaminação, enfim, e esfria a comida, tem vários fatores, né? O negócio é aprender a trabalhar com calor mesmo. Então, quando a pessoa chega no mercado de trabalho e se depara com a realidade que não é ensinada na faculdade, ela, né, aí você separa, né, quem que realmente está fazendo porque ama ou quem, né, foi por modinha ou qualquer outro motivo. Você puxou essa pergunta e a gente perdeu um gancho aqui. Aí teve a história de Balneário Camboriú, que a gente acabou indo para o Masterchef. Como que foi? Concluiu o ciclo Balneário Camboriú e você voltar para Governador Valadares para decidir empreender aqui? Essa é uma boa, até porque Balneário Camboriú é muito atraente, cara. Muito atraente. Eu acho que principalmente para você, pela área, voltar para Valadares é um desafio muito grande, né? Então, teve um intervalo aí no meio muito importante, que foi a França, né? Quando eu estava no último período, eu decidi fazer um estágio, não obrigatório, né? Um estágio, enfim, não é o obrigatório da faculdade, eu já tinha feito. E eu comecei a pesquisar. Tem uma empresa aqui de Minas, de Alfenas, que trabalha só com isso. Ele trabalha selecionando, né, recrutando alunos das faculdades de gastronomia do Brasil e mandando para a França, para os melhores restaurantes franceses. E ele tem toda uma lista ali, enfim, entrei em contato com ele. Falou, tem alguns pré-requisitos que você tem que preencher, nota mínima, tem que ser recomendado pelos seus professores. E eu sempre fui, eu sou muito puxa-saco, assim, sabe, de professor, essas coisas. O pessoal fica com raiva de mim. Mas eu sou muito puxa-saco. Mas não é por puxar-saco. Eu gostava de estar junto, de participar de tudo. Quando tinha evento, essas coisas assim, os professores me convidavam para participar. E aí tinha as horas complementares, eu terminei o curso já pagando todas elas, já tinha, né, terminado tudo, enfim. E aí eu falei, bom, esse problema aí, isso aí vai ser fácil para mim. Aí fiz a inscrição lá e tal, preenchi tudo que precisava e fui selecionado para a vaga. Eram 2 vagas por restaurante. E aí fui selecionado com uma melhor amiga minha que também estudava comigo lá, ela é do Pará, Camila. E aí já era uma troca muito boa, assim, entre nós dois, porque imagina, um mineiro de 17 anos, fora de casa, ela também, né, mais longe ainda, no Pará, e comecei a conhecer a cultura paraense, assim, através dela. E aí coincidiu de nós dois conseguirmos vaga para o mesmo restaurante, e aí fomos juntos. E aí é o seguinte, é um restaurante, 3 estrelas Michelin, né? É um chefe Michel Brás. Só para vocês entenderem, assim, o tamanho do cara, ele é a inspiração para o Alex Atala, que é o melhor chefe brasileiro. Então, o Alex Atala se inspira nele. O aligot, não sei se vocês já viram, que é aquele... Já viu aquele purê de queijo que sobe assim? Tem lá no Alex Atala. Ele estica, assim, é muito saboroso. E o aligot é da região que eu morei lá na França. E não foi inventado, ele é antigo, mas quem difundiu ele mesmo para o mundo afora foi o Michel Brás, esse chefe que eu fui fazer estágio. Que legal. E aí eu fui, cara, me joguei. Foi muito difícil no começo, porque você não pode falar outro idioma, é só o francês. Não. E ainda mais com uma amiga do lado. Com uma amiga do lado era o tempo todo tomando cutucada, dos chefes, né? Não pode falar, é só francês, só francês. Eu não sei se eles têm cisma da gente estar falando mal deles, mas eu acho que é mais para a questão da gente aprender mesmo francês. Você imagina você morar 10 meses ali na França e voltar sem falar francês, né? Muito pai, assim. Então, Você foi sabendo francês ou foi Então, eu estudei muito antes de ir. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, porque eu era muito elogiado. Eu sou muito dedicado em tudo que eu faço. E eu estudei mais de um ano antes de ir. E na escola que eu estudava, de idiomas aqui em Valadares, eu era muito elogiado pelo professor. Então eu cheguei lá me achando, falei, não, hoje estou arrasando no francês. Quando eu pisei no trem, eu aprendi que a gente pergunta a sua idade, né? Por exemplo, quantos anos você tem? E a moça do metrô, do trem, me perguntou qual a sua idade, que é a mesma coisa, só que um jeito diferente de perguntar, né? Quando ela perguntou isso, eu travei. Aí caiu minha ficha, falou, cara, você não sabe nada de francês, baixa a bola que você não sabe nada. E cheguei lá no restaurante. E aí foi, assim, é um restaurante
Cara, é lindo. Um dia eu vou mostrar a foto pra vocês. Ele é a 1.500, 1.200 metros de altura. O tamanho da Bituruna, mais ou menos. O restaurante fica lá em cima. Só que o morro é menos íngreme, né? Então, assim, você vai... É uma estradinha ali de uns 25, 30 minutos. Que fica... A cidade fica embaixo e o restaurante fica em cima. E aí, no restaurante, tem os alojamentos para os estagiários que vão fazer estágio. E nós dormiríamos lá. Em qual que é a cidade? Chama Laguiole. Laguiole. É no sul da França. Aí a gente chegou, ficou uns dias em Paris, depois foi pra Laguiole. Chegou lá, assim, tudo novo, né? Esquece tudo que você sabe, que agora você vai aprender do zero, de uma outra forma, enfim, e foi isso. Foi muito bom mesmo, a pressão dentro da cozinha é assim, uma coisa absurda, porque imagina, é o que eu tava falando com vocês, 3 estrelas Michelin. Esse chefe, ele não tem vaidade com isso, tanto que isso foi em 2016 que eu fiz o estágio lá. E eu fiquei a temporada inteira, então você pega ali... A mudança de cardápio é muito interessante. Só que esse chefe ele não tem vaidade nenhuma. Tanto que depois, acho que tem uns 3 anos, ele renunciou às estrelas. Ele mandou uma mensagem pro Michelin e avisou, eu não quero estrela mais. Que doideira. Doideira. Que loucura. Você vê que ele tá em outro lugar, assim, sabe? Ele não pensa igual aos outros. Porque ali o que acontece? É tudo familiar. E ali é surreal, assim. Essa questão de sua raiz, sabe? O filho dele é quem cozinha hoje. Ele já está com 75. Ele não cozinha mais, mas ele ainda é o chefe do restaurante, né? Ele vai lá, ajuda e etc. Mas quem assume a cozinha hoje é o filho dele. E aí o filho dele foi criado ali, né? Os outros filhos também, os netos, tudo. E aquilo ali é a vida dele. E aí ele falou, cara, eu quero cozinhar... Porque eu quero cozinhar, porque é o que eu amo, são os ingredientes que eu amo. Eu não quero ter essa pressão desse guia em cima da minha cabeça, que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que ser excelente, etc. Ele renunciou ao guia. Foi assim, notícia no mundo inteiro, sabe? E hoje em dia ele não tem o guia mais, não tem as estrelas mais, né? Porque ele pediu para não ter, então pararam de avaliar o restaurante dele. É surreal. E aí eu fui fazer estágio nesse restaurante. Foi muito interessante, porque eu aprendi muito essa questão de produto, sabe? Aqui no Brasil, você acha, por exemplo, morango, que é fora de época, você acha. Então, assim, lá não existe isso. Lá você tem as frutas, os legumes, as coisas, tudo da estação. Então, se é época de defesa de algum peixe, você não acha. E aí foi muito interessante aprender isso, enfim, e inúmeras outras coisas que eu aprendi lá. O cardápio deve mudar constantemente. Muda constantemente, a cada 2, 3 meses. Que loucura, velho. E, cara, é surreal, assim, que o restaurante, ele recebe... ele cabe mais ou menos 60 pessoas, né? Ele não é tão grande, não. Pequeno, então. Só que é 60 pessoas no almoço e 60 no jantar. Não repete as pessoas. Isso é o ano inteiro. Aliás, o ano inteiro não. Ele fecha por 3 meses, que é dezembro, janeiro, fevereiro, porque lá é estação de esqui. E tudo reserva? E tudo reserva. Se você ligar lá hoje, é só daqui 2 anos que você consegue comer. É surreal, cara. Doideira. Por isso que os caras anunciou as estrelas, velho. E o que eu fico... Acho que eu vou reservar de uma vez, vai que daqui 2 anos eu vou lá. E o que eu fico mais de cara é que, assim, o restaurante, a cidade, ela tem 1.200 habitantes. É minúscula. E as pessoas vão pra lá pra comer no restaurante. Virou, tipo, a referência do mundo cidade, inteiro, né? do mundo inteiro. Cansei de estar lá trabalhando e ser chamado no salão do restaurante, porque tinha um brasileiro que não estava conseguindo se comunicar e eu tinha que ir lá traduzir. Mesma coisa com espanhóis, né? Que aí eles acham... Acho que é tudo igual. Ignorância, acho que é tudo igual. Não, tem um espanhol aqui, vou lá chamar. E me chamava e eu tinha que ir lá tentar resolver. Então, e assim, a gente é mais fácil entender o inglês do que o espanhol, bicho. Então, assim, é um restaurante muito renomado mesmo e que vai gente do mundo inteiro e é o dia inteiro, assim, é pauleira. Você começa às 8 horas da manhã e termina na hora que acaba o serviço. Não tem descanso, não. E aí era todos os dias, surreal. Aí você ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei 10 meses, que é a saison toda, né? Saison é temporada, então eles chamam de Saison 2016, por exemplo. Que é o tempo que eles abrem o restaurante. Aí tinha estagiários que ficavam 2 meses, que vinham da Espanha. Aí tinha gente que vinha do Japão, da Malásia. Todo lugar do mundo tinha estagiário. Eram quantos estagiários nessa saison? Durante a saison toda, passando, esses que passavam e os que ficavam, uns 20 por aí. Aí, que ficava era só eu e essa amiga minha, os brasileiros. Vocês ficaram os 10 meses todos? Os 10 meses todos. Acho que pela distância, né? E pra aprender também. Enfim, e aí ele tinha esse contato, o rapaz aqui de Minas, e aí nós conseguimos ficar a saison toda.
a temporada toda. E foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Tudo que a gente aprendeu. O assim. bom é que você pegou das variações, né? Igual, por exemplo, no frio, igual você falou, não sei, tem morango. No calor deve ter, sei lá, manga. Sim, quando a gente chegou lá, era finalzinho do inverno, né? Começo da primavera, 4 de abril. E aí tinha algumas plantas que eram específicas do inverno lá. Chama alho selvagem. É uma plantinha, muito gosto de alho mesmo, né? Lá chama alho do urso. Aqui também tem. É muito difícil achar aqui no Brasil, mas a gente consegue encontrar. Enfim, é uma planta selvagem e a gente tinha que andar, assim, 15, 20 minutos no meio da mata, assim, sabe? Com animais selvagens em volta, para buscar esses... Chama colheita, literalmente, né? Quem vai na colheita hoje, aí tinha uma escala. Estagiário sempre. Estagiário tal. A gente ia. Curso. No começo a gente se perdeu, a gente ia, era para um lado, a gente ia para o outro. Assim, nossa, cada história que eu tenho, cara, ficamos uma hora, começou o serviço, né? Começou Vocês não sabiam nem o a gente não tinha nem voltado ainda. Aí teve um dia que a gente voltou sem o negócio, que a gente não achou. Porque a gente não encontrou o lugar mesmo, porque tinha. Não, aí ele mandou a gente voltar. Aí nós voltamos tudo de novo. E assim, aí você passa debaixo de cerca. Aí tinha uma época que tinha um riachozinho assim, que tava com mais água, a gente tinha que passar dentro do riacho e congelando, assim, sabe? Era bizarro. Você tinha que ter perguntado pra ele, ô desgramado, por que você não planta esse trem aqui do lado? Não é melhor plantar o trem aqui do lado? Mas ele tem uma horta também, essa história também é muito boa. Esse chefe, ele tem um castelo, ele mora num castelo. Que não é pegadinha para estagiário? Não é, cara. Porque na AB eles fazem isso. Todo lugar faz isso. É porque eles usam essas ervas. Alguém tem que buscar. Quem vai buscar? Então, por que não deixa lá do lado? É isso que a gente tá pensando. Essas específicas, porque eram selvagens. Elas são selvagens Elas mesmo. só nascem. Só nascem lá e nessa época do ano. Entendeu? Uma vez que me pediram pra buscar a balança de dados, quando eu fazia estágio de sempre estagiário. Já me pediram pra buscar envelope redondo pra circular. Exato. Pra circular, envelope redondo. Mas, cara, é um restaurante muito bom, assim, até hoje ele é muito respeitado. E ele tem toda uma questão, assim, social muito boa, sabe? Eles se preocupavam com os estagiários, principalmente com os estrangeiros. E, assim, cara, eles são abertos. O pessoal acha que os franceses são fechados. Eu acho que essa questão cultural, não sei, eu acho que até o frio influencia, não sei. Mas, no geral, quando você convive mesmo, cara, eles... Aí, não, hoje nós vamos fazer a noite portuguesa. Eles insistem em achar que brasileiro é espanhol ou português. Noite portuguesa. Aí eu e minha amiga, a gente cozinhou isso na festa de boas-vindas da saison, né? Da temporada. Então a gente vocês cozinharam cozinhou. o quê? Uma a gente feijoada? fez feijoada. Um feijão tropeiro? Não, a gente fez feijoada, pudim. O que mais? Cara, durante o estágio a gente fez muita coisa. E eles acham diferentão a nossa comida? Acham, muito diferente. Na verdade, o que acontece? A gente mistura muito carboidrato, né? Eles falam isso, mas eles comem tudo com pão. Então, se for, por exemplo, frango com quiabo e um caldinho ali, é pão. Entendi. Eles comem mais proteína e legume e o pão é geralmente o carboidrato do alimento. Mas também, ao mesmo tempo, tem muita batata, muito purê de batata, enfim, que eles comem. Mas a gente mistura muito, né? Eles não misturam isso. Então, eles estranham um pouco a nossa comida, assim. Mas, no geral, estranha, mas pro lado bom, gostando. Eles ficaram apaixonados, assim. A gente tinha que fazer várias vezes durante o ano, porque eles queriam toda vez. Só que é difícil de encontrar, né? Nem tudo a gente encontra. Porque lá, por exemplo, feijoada, a gente custou pra achar o feijão preto. O porco você acha em qualquer lugar, em qualquer país praticamente, né? Mas o feijão, cara, foi muito difícil. Então, eu tenho uma história com feijoada, que a juventude fazia uma feijoada. Sabe dessa história, Elias? E aí, me incumbiram de comprar o feijão pra feijoada. Mas o detalhe é que eu não como feijão. Eu como feijão tropeiro, é o único feijão que eu como. Então, assim, me falaram assim, ó, compra tantos quilos de feijão marca tal no Coelho de Início. Fui no Coelho de Início e comprei feijão branco pra feijoada. Cheguei lá com aquele tanto de sacola. Nossa. Aí eu cheguei pro pessoal, meu Deus que do é céu? isso? Foi, feijão que vocês pediram, marca tal, tantos quilos de feijão. Eu falei assim, cara, mas feijão de feijoada, feijão preto.
Ah, velho, você não me falou, eu sou obrigado a saber. Não colocou na lista lá, ó. Se eu tivesse explicado que era feijão não, preto. Marcos. Se o Jacan tivesse aqui, ele ia falar que você é a vergonha da profissão. Porque Você não, é a você vergonha pode da não comer, profissão. mas você já viu uma feijoada. Aí eu tive que ir lá. Ah, mas eu vou saber. Isso era novinho? Corante, sei lá. Ah, Era, mais tinha novo, mas já 25 tava na anos. faculdade não, já. então é falta de vergonha mesmo. É falta de vergonha. Aí eu fui. Aí nem me deixaram ir lá trocar. Não, pode deixar que a gente troca. Vai que você troca errado. É, imagina, traz outra cor. Mas aí no final das contas a gente conseguiu achar o feijão e fizemos a feijoada. Não achamos farofa. Farofa lá não é uma coisa que eles. Não tem mandioca, né? Não tem. Milho, não usam muito milho também, né? Porque poderia usar uma farinha de milho ali. Não lembro o que a gente fez, não, cara. A gente fez farofa de pão. Mas a gente não achou. Couve também não Eu ia achamos. perguntar isso agora, A couve. gente foi improvisando, né? Assim, dentro do que a gente podia. E Couve usou o alho no selvagem final lá, já tive que ir lá buscar. Pô. exato. E no final ficou bem parecido, bem remeteu bem à original e eles piraram, assim, muito bom. Ah, essa e no história da final também feijoada- das contas você fala que é tudo igualzinho. É, Não vai vir aqui vamos comer saber. feijoada, não. Cara, pior que muita gente veio pra cá me visitar, você acredita? Aí. Encontrei várias vezes com o pessoal no Rio, em São Paulo, Ah, que que gostaram legal. tanto do Brasil e que quiseram, né, se interessaram mais pela cultura no geral. Essas coisas essa diferença aí dos alimentos da época, será que é porque eles são muito. É muito extremo lá o clima? Deve ser, né? Tipo assim, quando tá quente é muito Também. quente, quando tá frio é muito frio. Porque no Brasil a gente não tem uma variação tão grande assim. O Cara, clima- não. Posso te falar o que acontece? Na verdade, eles têm uma preocupação muito grande, a Europa toda, e a França muito. A França, se estiver passando um comercial de cerveja aqui, eles te falam, não toma. Aqui também tem isso hoje em dia, né? Beba com moderação e etc. Mas com alimento em geral, eles falam o que pode causar o consumo excessivo desse produto, né? Por exemplo, o desodorante deles não tem a quantidade de alumínio que o nosso tem, porque eles falam que causa câncer. Talvez até seja por isso que o pessoal, que eles têm fama de feder um pouco, né? Eu acho que é um pouco mentira, eu não percebi muito isso lá, não. Mas tem muito isso. E com alimento é isso, cara. Isso aqui é agrotóxico puro, esse morango aí fora de época. Esse aqui eu não lembro agora que época que é morango. Mas hoje eu comprei jabuticaba. Jabuticaba é final de ano. Por que tem agora? Porque é agrotóxico. Ah, entendi. Que aí, justamente para ter o ano todo. Então é Lá não tem isso. Um consumo consciente. Consciente, total. França é total isso. E se tem, o chefe não usa. Justamente porque ele quer pegar a fruta ali na melhor versão dela, que é na época verdadeira dela. Então a gente ia visitar os produtores, que ele tinha um produtor específico de fruta, que produzia todas as frutas que ele usava no restaurante. A gente foi fazer uma festa um dia na casa desse produtor, e estava na época de cereja. A cereja vindo da árvore, assim, uma coisa que aqui é muito difícil de achar, né? Quando acha é caríssimo. E a gente, assim, tudo muito novo pra gente, né? E você comia a fruta ali, é uma coisa Quando não é aquela diferente. fake, né? Aquela cereja A de chuchu, né? Que eles falam fake. de mamão. Chuchu, É isso. E aí, eu acho que é mais essa questão mesmo, sabe? De valorizar o produto ali em essência e na época dele, não usar esse tipo de produto, fertilizante, agrotóxico, etc. Eu acho que é mais essa questão mesmo. Ah, entendi. Você não pensou em ficar por lá, não? Cara, eu pensei. A minha amiga, ela que trabalhava lá comigo, um dos nossos chefes lá, eles começou a dar umas piscadinhas pra ela, umas olhadinhas pra ela, eu falei, velho, tá te querendo. E ela era meio sonsinha pra esses trem de relacionamento, assim, e eu meio que empurrei, juntei os dois. Aí hoje ela tá lá, mora lá, tá abrindo um restaurante semana que vem lá, Ó, que legal. na França. Vamos Junto com buscar esse essas cara. 3 estrelas que o cara deixou pra trás. Exato. Eu tô pensando, você tá falando que ela é sonsinha, coitada, tu vai assistir Não, o episódio. é. Aí a sonsinha deu certo. Não, para essas coisas de relacionamento só. Ela é maravilhosa, assim. É uma cozinheira, assim, uma chefe sensacional. E hoje ela tem uma menininha lá, casou com ele, tá morando lá e vai abrir um restaurante lá. Quando a gente terminou o estágio, eles quiseram contratar, né? Ela e eu e ela. Mas aí, ela é cidadã portuguesa, que o pai dela é português de verdade. Então, essa questão trabalhista para eles levam muito a sério, né? De ser tudo legalizado e etc. E aí, parece que lá na Europa tem uma lei que você só pode contratar alguém. Quando você abre, por exemplo, um processo seletivo para contratar alguém para sua empresa, tem que ser alguém da França. Se você não acha alguém na França, você pode procurar na União Europeia, né? Mas fora disso, só se realmente, assim, é muito difícil. E aí a questão da documentação para mim pegou, porque eu não consegui, entendeu? Ah, tá. E para ela foi Mas você simples, porque chegou ela a tem o cogitar, passaporte. você chegou a cogitar. Cheguei, porque assim, ia ser uma experiência incrível assim na minha vida, né? Ser contratado, etc. Mas, cara, eu sei que eu fui bem recomendado, eu já superei isso aí.
E tentei até voltar depois, mas realmente a questão de documentação lá é muito complicada. E ela, para ela foi mais fácil, porque ela é cidadã, é passaporte vermelho, então ela tem acesso à União Europeia toda, tranquilo, assim. Mas é isso, aí fiz o estágio todo lá, tal, e voltei. Quando eu voltei, foi tipo assim, e agora? Né? Porque aí eu tinha vivido toda aquela experiência. Isso aqui ano? Isso foi final de 2016. Meio da crise. Meio da crise. Aí, o que acontece? Eu tinha que terminar uma matéria que eu deixei porque tinha que ser matriculado, né, no curso, para fazer o estágio. Eu deixei uma matéria, aí eu voltei para Balneário, fiquei lá mais 6 meses terminando essa matéria. E comecei a trabalhar lá de novo e tal. Mas aí eu acho que é uma questão mais de propósito, sabe? Tipo assim, que é o que a gente estava conversando. Lá é uma cidade muito cara. Lá eu ia ser só mais um, entendeu? E assim, o mercado de trabalho lá é muito bom para gastronomia, mas ao mesmo tempo tem muito concorrente. E é muito difícil você começar do zero, fazer todo ali um networking com relação a empreender, né, e tal. E eu vi que eu ia demorar demais para desenvolver ali, sabe? E aí eu preferi voltar, porque aqui, além de ter mais contato, né, de ser a minha raiz mesmo, tinha toda uma questão de propósito que eu tinha na minha cabeça. Porque assim, eu falei, eu quero ajudar o cenário da gastronomia em Valadares, de alguma forma. Seja trabalhando, seja dando consultoria, enfim, ou empreendendo. De alguma forma eu sinto que eu quero ajudar isso, né? Que eu acho que tinha muita coisa para mudar na época que eu vim. Isso aí já foi 2015, que aí... Não, 2017, que aí desde então eu tô aqui já na área, né? Trabalhando na área. E aí foi mais uma questão de propósito mesmo. Aí eu decidi vir embora e cheguei aqui e comecei. Só que de lá pra cá tem melhorado muito. Não por minha causa, pelo amor de Deus. Eu quero dizer assim, que o cenário tá mudando em geral, né? E eu sei que eu faço um pouco parte disso também, porque pelo feedback que eu tenho das pessoas, dos meus clientes, né? Das pessoas que consomem os meus produtos e tal. Porque o que acontece, principalmente na área da gastronomia, da confeitaria, a gente vê muito hoje em dia, assim, ninho com Nutella, sabe? Ferreiro Rocher, esses trem. Eu até tenho algumas coisas disso no meu cardápio, mas eu exploro mais as coisas. Eu trabalho ali mais com, né, uma coisa, fugindo disso, sabe? Só isso, não ter só isso. Trabalhar outros tipos de produto com qualidade melhor. Aí o que eu faço muito é colocar ingredientes mineiros, né? Valorizar, né? Trabalhar com queijo específico da região, com doce de leite específico da região. E isso eu vou agregando, assim, né? No meu cardápio, de acordo com o tempo, eu tenho feito isso. E eu acho que é isso, cara. Porque, na verdade, se eu colocar alguma coisa hoje de ninho com Nutella no meu cardápio, vai vender muito. Mas que é comercial, né? É muito comercial. Aí eu tento juntar os dois, né? Porque também eu tenho conta para pagar, mas eu preciso... não posso fugir do meu propósito ali, da minha identidade, do que eu acredito, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma palha italiana lá no meu delivery, que é uma palha italiana, ao invés de fazer de chocolate, eu faço ela de limão, só que de limão siciliano, né? Para trazer todo ali um requinte a mais, né? Assim, valorizando e tal. Só que o biscoito, ao invés de comprar um biscoito pronto, eu mesmo faço, né? Então, nossa, assim, tem toda uma diferença. Italiana que minha irmã falou. Eu comentei que a gente ia gravar e ela falou, nossa, eu tô doido pra comer a palha italiana. Não sei pois é, a Maria, a gente fez uma live lá com a Maria e eu ensinei essa receita de palha italiana. E aí são produtos, assim, eu equilibro muito doce com o doçor dos meus doces, então eu trabalho muito com coisa fresca. Por exemplo, esse bolo tem morango fresco no meio, então quebra ali aquele doce excessivo. Então, eu acho que, assim, uma questão que eu trago de técnica, sabe? De referência, de construção de sabor, tudo ali, que acho que é o diferencial do meu trabalho. Porque é um tipo de doce que você come, mas você quer, sabe, uma colherada a mais. Não é aquela coisa excessiva, aquele doce excessivo, que você não aguenta comer até o final, e etc. Então, eu acho que ter voltado para Valadares foi mais essa questão de ter um propósito mesmo, sabe? Eu quero fazer uma pergunta. Tem palha italiana na Itália? Não tem. Não tem petit gâteau na França.
Não tem Não paleta tem. mexicana no México. Provavelmente não. Não tem Copa Americano na América. Cara, nos Estados Copa Unidos. Americana é um absurdo, irmão. Você chama de Copa Americana. Copo Lagoinha. Lagoinha. Não é Copa Americano, porra. Copa Americana. Nadir Figueiredo. O povo fala Copa até a marca, Americano. Não, Mas né? é isso, a gente tem esse complexo, né, o brasileiro, de valorizar muitas coisas de fora, assim. É igual o pendrive. Aqui a gente fala pendrive, né? Eu cheguei nos Estados Unidos e sou bem assim. Dá um pendrive aí. A mulher não. Que você quer caneta? Tipo, pen é caneta, né? Caneta drive. A mulher não sabia o que eu queria, não. Aí eu fui lá e tive que pesquisar. Ah, você quer flash drive? Por que brasileiro fala pendrive, então? Se lá é Cara, flash os brasileiros vão pra Paris e pedem um petit gâteau de sobremesa. E aí o cara fica olhando. Que é Sorvete. isso? Porque petit gâteau, em francês, é pequeno bolo. Gâteau é bolo, né? Então, pequeno bolo. Aí, e aí? Quer um pequeno bolo que eu trago pra você? Não faz sentido. Lá na França chama coulant. Coulant, que é, tipo assim, que escorre. E aí, por isso que quando você parte, ele escorre. E quem inventou esse coulant foi justamente o chefe que eu trabalhei, em 1981. Ele é o criador do petit gâteau. Caramba, velho. E aí- Então tem o petit gâteau, só não chama petit gâteau. É, exato. Só que é diferente. Lá ele é um bolo com um recheio no meio. Aqui ele é só um bolo cru, né? Assim, você tira ele um pouco antes, aí aquele recheio escorre. Entendi. E aí tem toda uma técnica diferente, uma história, enfim. E aí o Jacan, que é o do Masterchef, quem trouxe o petit gâteau pro Brasil. E colocou Há esse muitos nome. anos atrás. Aí ele colocou esse nome. Eu fiquei puto, né? Por quê? Colocou esse nome e aí difundiu no Brasil. Hoje em dia Mas não é uma imagina se sobremesa for chamar mais... Coulant no Brasil, irmão. Não ia dar É. certo. Será que é por isso? Será que eu Talvez não sabia seja. que era por isso? Não ia dar Talvez certo. seja. O nome não ia ficar tão Eu comercial. acho que deve ter exato. comentado com algum brasileiro, o pessoal, não vai com esse nome, não, que isso aí não vai dar legal, não. Mas a palha italiana não tem razão nenhuma pra chamar de italiana, cara. Não tem nada de Não, italiano tem na um palha pouco. italiana, tem? Tem um pouco. Tem uma sobremesa italiana que é tipo um salame de chocolate. Não sei se vocês já viram. Que é a base de chocolate e tem os biscoitos picados no meio. E aí eles enrolam no papel filme, fica igual um salame mesmo. Mas eu esqueci o nome agora, mas tem um nome, é um nome parecido com salame mesmo. Aí quando veio pro Brasil, eles substituíram pelo brigadeiro. E agora tá quadrado. E aí o formato independe. Aí colocaram esse nome, palha italiana. Mas também não sei porque chama palha, não. Só sei o italiana, que é de lá. Mas tem muitas dessas curiosidades, assim, né? Muito engraçado. É muito engraçado como é que as coisas acontecem. Agora o paleta mexicano eu acho que foi, tipo, do nada mesmo. O cara simplesmente colocou o nome de paleta mexicana. Não tem É, no eu México também também, não não. Que não tem razão, tipo, alguma pra ele ter colocado. Né? Agora, Eu não uma sei coisa, história também, eu só uma sei que- coisa a gente tem que levar crédito. O brasileiro melhora qualquer comida, cara. É. Você já parou pra pensar isso? O cachorro quente americano é muito É ruim. muito é um ruim, bicho. pão e uma É, salsicha. Porque a gente quer sempre complemento, Exato, né? cara. Os churros lá da Espanha, eu comi lá. Vem um copo com chocolate quente um pouquinho mais grosso, você pega os churros e mergulha assim e come. O nosso é muito melhor, já vem com recheio dentro. E infinitas comidas que você pode citar aí. Nossa, é surreal. Agora eu tenho uma pergunta. Será que a gente melhora ou será que culturalmente, como a gente foi criado nesse ambiente, a gente acha que é melhor? Você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas eu vou dar um exemplo. Os bolos americanos são muito ruins de aniversário. São. E eu tenho Pra nós, né? parentes. Então, mas eu tenho parentes lá, vieram pra cá, provaram meu bolo e ficaram de cara. Como assim? Porque o bolo deles é seco, é muito grosso, a massa é muito grossa. Olha, teve não tem recheio, é surreal. Eu tenho uma história, eu fiquei 40 dias com a família americana lá. Aí a gente foi pra Washington, Nova York e tal. Aí teve um dia lá que o pessoal também disse, não, vamos escolher qual restaurante que nós vamos comer. Aí eu fui lá, o brasileiro, né, pra frente, foi logo sugeriu, né, não, vamos comer comida brasileira. Queria que todo mundo comesse comida brasileira. Eram os pais, né, e 3 filhos. Vamos comer comida brasileira. Aí eles não quiseram, falaram que já tinham comido e não tinham gostado. Aí foi num restaurante de comida etíope, que foi muito pior do que qualquer coisa no Brasil, bicho. E eles gostaram, velho. Eu também assim, vocês estão de sacanagem comigo. Nossa. Você comia, a comida assim, imagina que essa mesa aqui, aí vinha uma massa grandona assim, e vinha vários bolinhos de frango, bolinho de carne, bolinho de arroz, bolinho de feijão, bolinho de não sei o quê, bolinho de não sei o quê. E aí pra você comer, você tinha que cortar um pedaço da massa com a mão, tudo com a mão, tudo isso, nada de talher, nada de prato, nada. Você tinha que cortar a massa com a mão, Nossa. aí você pegava a massa assim na mão e ia lá no, que era o feijão, mordia o feijão Ah, e e comia. comia.
E comia a massa junto. Comia a massa junto. Que passou a mão de todo mundo. Não passou na mão de todo mundo. Ela tá na mesa, você cortou Você um pedaço rasgou, ali, você rasgou o seu pedaço e foi lá e comeu. Mas isso é muito complicado. É cultural, cara. A gente muito não consegue. cultural. Eles Outra não conseguem coisa- entender a gente, nem a gente eles. Outra coisa que você tinha falado, eu ia até interromper, mas acabei não fazendo, é essa parada deles serem fechados. Uhum. Eu, trazendo para a experiência do nível Brasil, né, nacional, eu não acho que, talvez não são eles que são fechados, a gente que é aberto demais, a gente a gente nota essa diferença entre mineiro e capixaba, entre mineiro e catarinense. Com certeza. Cara, é absurda a diferença. O mineiro é muito aberto. Aí você vai no Espírito Santo, o cara ele não tá sendo mal educado com você. Ou no Sul, ele não tá sendo mal educado, ele tá sendo direto, ele tá indo direto ao ponto. A gente enrola muito pra falar o que a gente quer. Né? Ah, tá, é verdade. Eu sou assim também. Eu sou dado. Então, e aí a gente fica incomodado, porque simplesmente respondeu o que a gente perguntou. E a gente queria que... Não, isso é um choque de cultura muito grande, isso assusta eles. Tem certas populações assim que lá, principalmente, porque lá, o que acontece? Em Paris é uma cidade turística, né? Paris. Então é mais comum, eles estão mais acostumados a receber turistas de todas as partes do mundo e tal. Agora, lá onde eu tava, velho, imagina, sul da França, 1.200 habitantes, é muito pequena a cidade. Não, é muito pequeno. Então é um choque de cultura muito grande. Deve ser menor de tudo. do que a ilha. Menor do que a ilha. Menor do que a ilha. A cidade é muito pequena. É tipo é uma aldeia de 1.200 pessoas, irmão. Lá vive de uma fábrica de queijo que tem lá, que é um queijo bem característico da região. Né? Você ficou uns 10 meses lá? Fiquei uns 10 meses Não lá. turistou, passeou? Turistei, passei. Mas foi pouco. Porque o restaurante fechava domingo, segunda e terça só abria à noite. Mas não dá pra morar num lugar desse, 1.200 habitantes, não dá pra morar. Não dá, não. Essa amiga minha, ela morou depois, porque ela trabalhou lá 1 ano. E ela falou que assim, surreal, né? É desesperador. Tem nada pra fazer. Só que ao mesmo Só tempo... que tudo é perto, né? Tudo é perto. Não, mas ao mesmo tempo você tá ali para aquilo, você tem aquele objetivo, entendeu? E outra coisa, tem prazo para terminar também, porque você sabe que é só aquela sessão que você vai fazer. Você vai trabalhar de abril até novembro, acabou. E além disso, você fica o dia inteiro no restaurante. Na sua folga, você quer o quê? Arrumar casa, viajar, fazer alguma coisa. Então, acaba que passa rápido. Mas assim, para você viver o resto da vida, construir família e tal, não dá, não. É muito pequeno, muito pequeno. Dá pra ir morar lá depois de aposentado, né? Você quer só calmaria, não quer nada. Será que nós vamos ser dessa turma, bicho? Não sei, cara. Porque eu acho que nós não vamos ser, não, velho. Eu não me vejo fazendo isso, velho. Eu vou arrumar problema pra mim quando o contrário. Cara. Meu, aproveitar mais. Eu também acho que vocês velhos sem já noção que frequentar os lugares de jovem. Sabe? Eu acho que eu vou ser tem nada muito sem esse noção, velho. Não, eu acho que eu vou ser o velho que é perigoso morrer caindo do telhado, mexendo em alguma coisa da casa, Nossa, entendeu? Eu vou ser esse tipo de velho. Não vou parar de fazer nada. Velho, mas assim... Mas eu turistei muito lá, porque lá é tudo perto, né, cara? Eu tava a 4 horas de Barcelona, imagina, de carro. Mais perto que Belo Horizonte. Eu ia perguntar se estava mais perto várias do... vezes. Porque no sul da França tem a Suíça? É Suíça, né? Suíça é mais aqui, né? Por lado direito, eu ia perguntar isso mesmo. Que seja mais mas longe tá mais perto da de Espanha. distância, fica mais perto de tempo. Exato. Entendeu? É porque eu costumo falar aqui de Minas. Essa distância aqui pra gente é muito relativa. Às vezes é mais perto morar em Balneário do que na cidade do interior. Exato. Porque o risco que você corre na estrada, 3 horas de estrada, é mais perto você pegar um avião e ir para outro lugar do que você enfrentar essas estradas aqui de Minas. Tá louco? Não, e lá não tem esse problema não, porque lá a estrada é maravilhosa. É mais né? longe, mas... Entendeu? Mas aí eu fui muito, porque lá é muito pequeno, né, cara? A França é do tamanho de Minas, mais ou menos. Acho que dos países do Brasil, assim, é o que mais tem equivalência de tamanho. E aí a Europa toda é muito pequena, então quando você vai pegar... E engraçado, como que é cultural, né? Porque quando eu dava a folga, que era domingo, eu pegava... Às vezes eu alugava um carro, eu pegava um carro emprestado, às vezes ia de ônibus, de trem. Só domingo? Não, começava domingo. Então eu saía de lá domingo e ficava domingo, segunda e terça. Terça eu voltava, eu ficava 2 dias. Aí eu fui, por exemplo, pra Itália, fui pra Milão, fiquei lá 2 dias. E aí é uma viagem um pouco mais longa, 8 horas. 8 horas é aqui em Belo Horizonte, de ônibus. 8 horas é sossegado. E pra mim é super
comum isso. Pra eles é um absurdo. Aí eles têm muito mania de perguntar: e aí, como é que foi seu final de semana? No dia que te ver de novo na terça-feira. Como é que foi seu final de semana? Foi bom, fui pra Itália, fui pra Milão, comi bem demais, não sei o que e tal. Que você foi pra Milão? Eu falei, fui, uai. Uai. Eles ficavam de cara. Como assim você foi pra Milão? E eu sei disso, porque quando eu estive nos Estados Unidos também, eu viajei bastante, viajei por 25 estados. E quando eu contava pros americanos pra onde que eu ia, era a mesma reação, cara. Exato. Tipo assim, eu fui, a gente passou uns 3, 4 dias em Chicago, atravessei eu morava no Alabama, no sul até Chicago. Quando a gente voltava, pô, você foi em Chicago? Pô, caraca, bicho, mas é longe e tal, não sei o quê. E pra mim era 8 horas de viagem. Você não sabe que é longe, 8 horas de viagem. A gente tá acostumado. É o tamanho do Brasil. É uma viagem super tranquila. Eu falava assim, cara, daqui pra Chicago, você atravessa lá uns 6 estados com 8 horas. Eu falava, com 8 horas você não chegava na metade do meu estado, irmão. Isso é uma boa relação, né, cara? Eu falei assim, nossa, você é muito doido, é muito longe. Eu falei assim, irmão, deixa eu te explicar um negócio. O seu país é o tamanho do meu estado. Você não tem noção aí, com estrada boa. Com estrada boa. Diz que de uma ponta a outra de Minas são 15 horas pra você atravessar. É bizarro. Pra eles lá na Sem França... parar pra mijar, tá? Se parar pra nem mijar... comer. Se parar, aí é mais. Se parar no Beléu, Se parar no Beléu... aí acabou, aí morre. Eu tenho uma pergunta. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu, assim, analiso, de certa forma, eu analiso o quanto que o Brasil está atrasado. Eu acho, assim, a minha afirmação, né, meu ponto de vista, eu acho que nós temos um atraso que é o suficiente para que nem meu neto vai ver o Brasil do jeito que eu vi os Estados Unidos. A minha afirmação é essa. Só que você viveu na Europa e o mundo da culinária e tudo. Quero te fazer essa pergunta. Você acha que o Brasil está atrasado nessa questão da culinária? E se está atrasado, quanto está atrasado? Nesse sentido que eu trago trazer o debate aqui agora, levantar essa bola. Sim. Então, tá atrasado. Mas assim, a leitura que eu faço é a seguinte. Eu fui em um restaurante lá na França que ele tem 500 e... muitos anos. É um dos restaurantes mais antigos do mundo, assim. E o Brasil tem 522 anos. Então, assim, você entende a relação a leitura que eu faço? Entende? Então, assim, eu acho que hoje, com a informação, tecnologia, etc., a gente está avançando muito rápido. Tanto que quando eu comecei em 2012, eu acho que eu, pelo menos, faço a leitura que o cenário da culinária em Valadares era e hoje é completamente diferente. No sentido de tudo, a arquitetura, a experiência completa. Porque antes você sentava num lugar para comer, certo? Hoje em dia você quer uma experiência completa, uma música ao vivo, um atendimento bom. Aqui em Valadares tem esse problema. Então, quando tem um atendimento muito bom, o lugar se destaca. E você vê, por exemplo, restaurantes igual o Fred, por exemplo, né? Barra igual o Fred, tem anos de tradição. É barra. Tem anos de tradição e não fecha, porque tem coisa que abre e fecha aqui em Valadares. Justamente por isso, tem que ter uma experiência completa. Hoje a gente quer a experiência completa. Justamente porque a gente aprendeu que comer não é só uma necessidade física, fisiológica, né? Igual comer, dormir, etc. Tem todo um lazer ali envolvido, né? Então, assim, isso sempre foi do ser humano, né? Reunir para comer, etc. Sempre fez parte. Mas eu acho que os empreendimentos, em geral, começaram a entender que isso tem que fazer parte. Mas, ao mesmo tempo, nós, brasileiros, o Brasil, né? Os brasileiros é uma população muito acomodada. Vocês devem ter estudado história, lá na França é muito berço de revoluções, né? Então, assim, eu vivi experiências lá, por exemplo, se a gente pediu essa pizza, bom, lá não vai ter ketchup, né? Mas só para exemplificar aqui. Se o ketchup for ruim, a gente só não come. E levanta, vai embora. Eles fazem um barraco. Não é barraco, assim, no sentido de... Mas reclama, faz cara feia, xinga. E enquanto não trocarem para ele aquele ketchup, eles não mudam. Então, assim, são pequenas coisas que eu percebo que no atendimento, no produto em si, na arquitetura do lugar, que a gente é meio acomodado, sabe? E eu acho que eles evoluem mais por isso. Que aí as mudanças acontecem com mais frequência. Mas eu acho que a gente vai chegar lá muito rápido, cara, porque eles, assim, né, tirando essa questão de tecnologia, eles também já chegaram num lugar que não tem mais para onde ir, né? No sentido de experiência ali, de restaurante. O que vai mudar é, por exemplo, o estilo de cardápio, QR Code, tudo mais digitalizado, essas coisas. Mas a gente está chegando lá, a gente vai conseguir acompanhar eles. Mas eu acho que também vai demorar um pouco mais, sabe?
Mas com esses realities e tecnologia, essas coisas todas, eu acho que a gente tem avançado muito. Isso eu tô falando dentro da gastronomia, né? No geral, assim. Mas eu acho que é isso. Aí tá muito mais globalizada, né? Aí você me trouxe uma pergunta, você falou de a gente está alcançando, até porque também não tem muito o que melhorar. A minha percepção, você pode me corrigir se eu estiver errado. Será que tem um teto para gastronomia? Existe um teto para gastronomia? Ou qual que é o... Você fala no sentido de quê? Do produto? Porque, por exemplo, a França, igual tem muito mais de 500 anos lá, o pessoal já está no velho continente, né? Então já tem muito mais conhecimento lá. E nós temos 500 anos aqui de descobrimento. Então, assim, eles estão muito mais tempo, né? Eu entendo que quando você fala assim, eles têm mais tempo, a gente vai conseguir alcançar isso, até porque não tem muito o que melhorar, mas porque a gastronomia tem um teto a ser atingido e não tem muito o que mudar, entendeu? Será que seria nesse sentido? Eu acho que sim, porque o que acontece? Você fala deles, né? Eu falo da gastronomia como um todo. Tá, tipo assim, hoje a gastronomia no mundo, ela não tem como ela evoluir mais? Vou te explicar por quê. O que acontece? Quando eu faço essa leitura, eu estou falando principalmente de produto, de ingrediente, que é o principal ferramenta, né, da gastronomia. Então, por exemplo, hoje a gente tem chefes e confeiteiros que estão explorando muito os produtos da Amazônia. E a Amazônia ela não é muito explorada ainda, no sentido de produto. Então, cada dia que passa, nós estamos descobrindo mais produtos. E aí, quando descobre um produto novo, ele começa a difundir dentro do Brasil. Então, a gente tem muito o que crescer ainda nesse sentido, de produto. Por exemplo, quando eu fui estudar, na gastronomia, na culinária, aula de culinária mineira, tinha um frango com pequi. Aí eu falei, você sabe o que é pequi, né? Eu odeio pequi. Eu odeio pequi. Eu cresci com pequi dentro de casa e toda vez que meus pais faziam pequi, eu ia pra fora e só voltava na hora da jantar, porque eu não aguento nem um cheiro. Aí qual cidade que você é? Você não sabe o que é pequi, não? Aí, qual cidade que você é? Eu sou de Você não sabe o que é pequi? Duvido. Você também não sabe, não? É isso, cara. Eu sou de Pirapora. Eu sou nascido em Pirapora. Pois é isso. Quando chegou lá, eu falei, o que é pequi, professor? Todo mundo riu de mim. Porque o mineiro não sabe o que é pequi. E não é que eu tava viajando, não existe pequi aqui em Valadares. Hoje em dia, se você for ali no mercado, pode ser que você ache ele em conserva, um creme de pequi, alguma coisa assim. Pequi dá na esquina da casa de todo mundo em Pirapora. Não, mentira. Eu já ouvi falar. Em qualquer esquina. Mas eu nunca vi, eu não sei o que é. Sim. Mas aí o que eu quero te explicar é justamente isso. O Brasil é tão grande, que dentro de um próprio estado, existem produtos que chegam e produtos que não chegam. Que é comum e que pra mim... Exato, mas é porque é mais, por exemplo, é mais a região ali de Montes Claros. O que acontece? Sabe jaca, o aroma da jaca? Ele tem um aroma muito forte. Então ele rouba muito o gosto das coisas. Eu tendo a não gostar muito por causa disso. Eu não chego nem perto. E outra coisa, ele é uma fruta. Exato. Ele é uma fruta, Matheus, que ele é assim, ele é redondinho. Ele tem um. Já viu cajamanga? Todo espinhudo. Só que o espinho dele, o espinho do cajamanga não te machuca, é mais um fiapo. O espinho do pequi ele te machuca. Se você morder ele assim, então você tem que comer roendo ali, só a polpinha por fora. Então é um ingrediente que dá muito trabalho. E aí, na minha opinião, dá muito trabalho para pouco. Entendeu? Te oferece pouco ali. Entendi. Igual ervilha. Você contou minha infância toda aí. Então, exato. Minha infância foi assim. E aí, quando eu falo isso, é no sentido de que a gente tem muito a aprender ainda do Brasil, entendeu? Tem muito ingrediente a ser explorado ainda dentro de Minas. Então quer dizer que deve ter um monte de valadarenses assistindo aqui que não faz nem ideia do que é pequi. Tem certeza. A maioria, eu tô com certeza. A maioria. Vocês não estão perdendo nada. Aí, é uma fruta de cerrado. Por isso que tem lá em Montes Claros ali, porque pega aquela região ali. Nossa. Então, assim, dentro de um próprio estado, você acha essa diferença de coisas, você imagina isso dentro do Brasil, que é um país continental. Trocando. Então, assim, apesar de... Não, velho, eu bebo. Eu bebo. Não, é quente? Não, aqui não tem isso, não. Então tá. É mesmo. Complementa aí, pelo menos. Põe aí. Reabastece. Então, assim, por exemplo, o açaí que a gente toma aqui, ele não tem nada a ver com o açaí do Pará. Nada a ver. Então, é um desafio. O de lá é melhor ou o daqui é melhor? Eu não gostei, não. Eu gostei do de lá. Mas é porque eu... O de lá é mais natural, aqui deve ser mais doce. É porque aqui eles misturam com Guaraná, né? Tem um o daqui, xarope, assim. mas é tudo diferente, não é só o gosto, a textura, é tudo diferente. Porque aqui, o jeito da gente comer é diferente. Porque aqui ele chega, porque é tão longe, eu acho que é mais por uma questão de logística, porque aqui é tão longe do Pará, Minas,
Que eu acho que para chegar o açaí aqui, tem que ser desse jeito, congelado, batido, com o xarope de guaraná, etc. E aqui a gente põe granola, banana, essas coisas. Lá, é uma fruta de lá. Então, eles pegam, espremem na hora. Então, ele não vai ter a mesma textura, porque, por causa dessa questão de logística, entendeu? Não precisa congelar ele. E aí, o jeito de comer também é diferente, porque lá eles comem com peixe, com farinha. Salgado. Que loucura, hein? Loucura. Salgado? Imagina, é como se fosse um... Eu não sei qual que é a associação que faz, não. Mas, assim, é um prato lá no Mercado Ver o Peso, que é o mercado central de lá. Ele vem uma cuia cheia de açaí. E ele é cremoso, assim. Ele lembra uma sopa, assim, sabe? E aí você vem um prato com peixe frito do lado. E aí você come, e vai comendo. Com camarão e etc. Que massa, velho. Então, você entende? É isso que eu digo. A diferença entre os lugares é tão grande que a gente tem tanta coisa para descobrir ainda. Por isso que eu falo que não existe um teto. A gastronomia não tem um teto, não tem um lugar para chegar. Mas eu falo assim, com relação a onde eles estão, né? A de produto, a gente tem muito a aprender ainda. E aí vai de pesquisa, de chefes que... Eu, por exemplo, já fiz esse tipo de viagem. Eu entrei dentro da mata mesmo, lá na Ilha do Cumbu, fui atrás de um chocolate específico para conhecer. E aí você vê ali a diferença de um chocolate, sabe, natural. E aí tudo vai mudar, a depender da região. Isso chama terroir no vinho, não sei se você sabe. O vinho, ele tem um terroir, quer dizer o seguinte. Você pode plantar a mesma uva aqui e a mesma uva a 100 quilômetros daqui. Ela vai ter características diferentes. Porque ela foi plantada numa terra diferente, num clima diferente, numa altura diferente, uma temperatura diferente, entendeu? Tudo isso influencia. E isso não é só pro vinho. Semente? A mesma semente. Que doido. Como é que é? Matheus e Adriano falaram isso sobre cerveja. A produção da cerveja lá no sul é diferente, tanto que lá eles tomam mais carnes, Antártica, e aqui não. Exato. Mas aí, isso aí é uma expressão, terroir, que é em francês e ela é usada pro vinho, mas tudo tem terroir. O queijo tem terroir. O queijo de Minas, ele é específico, ele é famoso. A gente tem a Ribeiro Fiorentini aqui, não sei se vocês conhecem, que é aqui de Valadares. Inclusive, vocês já chamaram eles para conversar aqui? Eu acho que... Já foram indicados. Cara, eles... Foi premiado, acho que o prefeito Não. indicou. Vocês têm que chamar, cara. Eles são, assim, surreais. Tem esse campeonato de queijo na França, que é o Mundial de Queijo. Eles foram para lá com o queijo deles e eles ganharam um prêmio. Imagina. Eles têm, acho que, 3 medalhas de prata e uma de ouro, um negócio assim. Queijo Giovana. Então, assim, são empresários daqui que fazem um tipo de queijo, que são queijos que remetem aos queijos franceses, mas são feitos com talvez até a técnica que eles utilizem seja a mesma francesa. Mas só por ser feito com o leite da vaca daqui, vai ter um sabor diferente, vai ser aquilo ali, entendeu? Então, assim, qualquer ingrediente tem isso. Qualquer ingrediente. Então, quando eu falo essa questão da gente evoluir, é nesse sentido, de ingrediente, de conhecer, de trabalhar mais técnica. E isso, a gastronomia, os chefes em geral, tem um papel primordial nisso. Porque é quem vai fazer isso chegar, né? Fazer uma sinergia com tudo. Exato. Com os produtos. Exato. Transformar aquilo ali num alimento que, de uma forma que a gente já está acostumado a consumir, né? Usando, por exemplo, uma geleia. A gente fazer uma geleia com uma fruta específica. E isso eu citei o exemplo da Amazônia, mas, cara, imagina o tanto de... Como é que chama? Bioma que a gente tem aqui, sabe? Imagina as frutas do Cerrado. Tudo, o Brasil é muito grande, e nesse sentido, a gastronomia do Brasil é muito rica, muito rica. Por isso que hoje ela está muito famosa lá fora, nos outros países, entendeu? Porque tem muito a oferecer, mas ao mesmo tempo ainda tem muito a ser descoberto. E aí é onde que entra a pesquisa, de chefes, né, que vão conhecer, vão pegar e trabalhar, utilizar aquele produto. E nisso a gente está crescendo muito, mas ainda tem muito para crescer, tenho certeza. Justamente pelo tamanho que tem o Brasil. Aí vamos lá, continuando o nosso fio. Aí França, voltou, Balneário Camboriú e você veio pra cá logo depois, rodou mais um pouco, como é que foi esse? Isso. Eu dei mais uma rodadinha, fiz um estágio no Ceará, em Fortaleza. Uma rodadinha. Sou rodado. Fui fazer um estágio, a chefe confeiteira lá, ela foi eleita já a melhor do Brasil, a doceria lá também já foi eleita a melhor do Brasil, chama Sucre. Foi nessa hora que você entrou no mundo do... Eu ia fazer essa pergunta. Veio muito de lá. Mas, com certeza, veio muito de lá, assim, que foi quando eu tive contato mais com...
E, cara, é uma cozinha de conceito, entendeu? É uma confeitaria com conceito. Por exemplo, ela faz... Inclusive, vou abrir esse bolo aqui, ó. Só pra ficar bonito, ó. Porque eu tô vendo... Não, e você vai ver o cheiro que vai sair. Que esse chocolate é bom demais. Achei que você ia chamar pra comer, doido. Não, eu tô... Agora que eu pensei aqui, ó. Que eu olhei os bolos, né? No, bicho. Tá vendo? Tá bem mais bonito Muito agora. mais bonito. Aí, ó. Mas aí essa chefe, ela faz muito isso, Tá entendeu? tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. Foi o episódio que mais teve gente aqui, ó. Muitos convidados. Mas essa chefe, ela valoriza muito isso, sabe? Ela, por exemplo, ela faz um caramelo com mel de abelha. Uma abelha nativa lá do Ceará, do sertão do Ceará. Então ela vai lá, ela conhece a produção, a apicultura lá, traz o mel e desenvolve produtos com esse... Entendeu? Ao invés de pegar um mel importado, trabalhar com uma coisa que é nossa. Então ela usa muito goiabada, queijo de cabra, coisas da região de lá, entendeu? E eu aprendi muito isso lá. É o que hoje eu aplico um pouco assim no meu trabalho, né? O dia que eu abrir mesmo as portas para cliente, aí eu vou conseguir aplicar isso 100%. Mas isso é o que eu mais valorizo, assim. E em Minas a gente tem o quê? Queijos infinitos, cafés infinitos, doces infinitos, tipos de doce infinitos para trabalhar. Então tem todo um cardápio ali Pode deixar. disponível pra gente. Daqui a pouco nós vamos colocar o Pedro pra experimentar o petisco da Fornazes. Mas aí foi isso. Aí eu fui pra lá, fiquei lá também uns 45 dias fazendo estágio lá também. E aí voltei. Aí fiz muitos cursos também, né? Alguns cursos em São Paulo, em Belo Horizonte. E isso aí é primordial, assim, pra mim, que eu nunca paro, sabe, de estudar e me atualizar. Pra estar sempre trazendo produto novo, ou então melhorando ali uma coisa que eu talvez não tenha tanto domínio, né? E que eu sei que vai ser necessário mais pra frente. E isso tudo dentro da gastronomia, dentro da confeitaria, dentro de empreendedorismo também. Então eu falo que eu tô construindo toda ali uma bagagem pra chegar onde eu quero, que é conseguir abrir as portas mesmo pra receber a galera, pra tomar um café, né? Bom, com um bolo bom, um produto bom. Esse é o seu É, objetivo. exato. E a galera me cobra muito isso. Hoje ainda você não faz por quê? Talvez. Cara, é dinheiro, né? Investimento. Muita grana, muita grana. E é uma coisa que eu tô trabalhando na terapia, que eu sou muito perfeccionista. E eu quero abrir perfeito já, sabe? Assim, com uma arquitetura maravilhosa, já tudo desenhadinho, logomarca, conceito, lugar, tudo. Só que eu sei, aí hoje em dia eu tô trabalhando isso pra entender que as coisas têm um processo, né? E eu não vou conseguir abrir já do jeito que eu quero, mas eu posso abrir pequenininho e crescendo. Às e vezes, eu tô trabalhando isso, mas eu tô chegando lá já. Tem uma frase que eu acho que resume muito bem isso, e a gente trocando ideias, às vezes você leva pra vida. Às vezes o feito é melhor do que o perfeito. Exato, concordo. Tá Tenho ficando aplicado até muito clichê essa isso. frase, mas ela é muito boa. Tenho aplicado isso na minha vida. Mas Porque às vezes- o objetivo é esse, é abrir pro público. E o pessoal me cobra muito, porque vai lá buscar um bolo, vai lá buscar uma encomenda, né? E aí, que dia que você vai abrir e tal? Aí vai lá buscar, sente o cheiro do brownie assando, do cookie assando, do bolo assando, aí aquele cheiro, sabe? Aí a pessoa, nossa, tem que abrir pra nós, não sei o que e tal. Tem que ser, cara, porque aí você põe a Não máquina sei, pra agora a gente vai girar ter que e aí perguntar. daqui a Exato. pouco você tá... O pensando próprio a em máquina partir com girando tá te ajudando a chegar no perfeito que você imaginou. Exato. Tem uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos, até já comentei num outro episódio assim, que os americanos, como é que eles trabalham? Quando eles querem fazer um projeto, o que eu espero desse projeto para daqui 100 anos? Tá, o projeto vai ser grande e tal, megalomania que seja. Mas eu quero chegar dessa forma. Mas o que eu consigo fazer agora para 2 anos? E aí como é que eu vou estar com 10, com 15, com 20, com 50? E aí eu faço pensando nos 100 anos, mas eu começo aqui com 5, com 2. É. E aí eu já deixo o que tiver de base preparado, coisa que você, daqui 100 anos você mexer é muito ruim, você já deixa de certa forma preparado para conforme você for crescendo, você já tá com aquele caminho ali pronto. A gente aqui no Ibitcast, a gente tem muito esse equilíbrio aqui. Eu sou mais pirado e aí a galera vai me dosando. Mas se não tiver essa dose Talvez de se não tiver piradeira, a pira, de tem que ter loucura, os dois, na real, Você não anda, você não desrompe, Mas o meu problema é Porque esse, se eu você sou não muito, pensar eu sou no- muito racional, eu sou muito pé no chão. É. E aí, se eu tivesse me jogado já, talvez teria dado certo. Porque eu acho que a conta Mas é aí- exatamente essa, né? Tipo, se você não pensar daqui a 100 anos, você não vai ter o 10, né? Se você exato. não pensar no 100, Se você você não vai pensar ter em o 10. só querer fazer o 100, você nunca vai ter o 10. Essa que é a entendeu? questão. E hoje em Não, dia... e se você não pensar no 100,
você não vai fazer, tipo, 50. Às vezes você vai ficar no limitado, né? Sendo que se você tivesse pensado um pouquinho fora... E a limitação vai ser de estrutura, né? Você ia romper ela. E eu acho que a nossa geração, ela tem muito isso também. Porque antigamente a galera já... Nossos pais, por exemplo, já começavam o emprego já pensando na carreira que ia construir, né? Por exemplo, um banco, ia aposentar ali. Casa. Exato. E a gente é um pouco mais imediatista, né? Assim, então a gente tem um pouco de dificuldade... No geral, né? Isso é relativo. Mas eu acho que no geral a gente tem dificuldade de pensar assim muito a longo prazo, sabe? Mas eu tenho trabalhado isso e eu tô muito perto de abrir, sabe? Aí vai ser vai estourar a cidade aí, se Deus quiser. No sentido de ser bom, né? Assim, de ser um diferencial na cidade. E você pensa, se você abrir, você pensa em continuar nesse foco do doce ou você já pensa em abrir com outra? Não, aí eu prefiro sempre nichar, né? Aí a hora que tiver a engrenagem rodando ali pro doce, que eu conseguir ele ter uma equipe, né? Assim, aí posso até pular para outro lugar, porque eu tenho vários sonhos e projetos assim na mente, né? Assim, mas eu acho que tem que focar, né? Assim, senão se faz duas coisas ao mesmo tempo, acaba não ficando tão bem feita. Entendi. É uma coisa que eu já acho muito vendo o MasterChef. O restaurante que preocupa com a entrega, a experiência, ele não vai te servir, não vai te dar 1 milhão de opções de prato, não. Vai ser no máximo 2 ali. Exato. Então você tem que se encaixar num daqueles 2 ali. Porque vai... para ele fazer com excelência, ele tem que nichar. Eu fui na cidade, eu fui visitar minha tia faz pouco tempo. E aí quando a gente foi decidir o lugar que a gente ia comer, aí pra nem falar nome, não era em Valadares, mas não vou nem falar nome pra evitar, vai que, né? Aí, vamos comentar o lugar. O que tem lá? É petiscaria, tem porção, pizza e tem uns caldos e... Aí eu falei, não sei não, viu? Esse lugar aí, vende porção, pizza e caldo e refeição. Eu falei, não vai dar certo não. Mas a gente foi, a pizza tava até boa, mas assim, eu já fui todo desconfiado. Você já ouviu a história do pato? Exatamente isso. Já ouviu a história do pato? Não, qual que é a história? O pato, ele anda, ele nada e ele voa. Mas ele não faz nenhum dos 3 bem feito. Ele é desengonçado pra andar, voa todo torto e nada todo errado. Ele não é nada, ele boia, né? Ele... É isso mesmo. Aí, continuando, aí foi pro Ceará, entrou no mundo da confeitaria. Isso. Aí, quando eu voltei, eu comecei a empreender, né? Que hoje eu sou microempreendedor. Mas dentro de casa, né? Só que a produção da salada de fruta é na minha casa. E aí você imagina, a produção da salada de fruta da minha mãe, os meus bolos, mais 5 pessoas morando numa casa. Ficou uma loucura, assim, né? Ficou completamente inviável. E aí chegou um momento que eu senti necessidade de crescer e o que estava faltando era estrutura física mesmo. E aí eu aluguei um espaço lá perto de casa mesmo, lá na ilha. E aí montei uma cozinha profissional para mim, que é onde eu trabalho hoje, né? Aí investi tudo, em forno, bancada, tudo profissional mesmo, justamente para conseguir atender a demanda que eu já estava procurando. E assim, fui com muito medo, porque era tudo muito novo, né? E tem riscos, né? Ter ali uma despesa fixa, mensal. E... As contas não deixam de chegar. Exato. E aí foi desesperador no começo, assim. Mas, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque o tanto que eu cresci de lá pra cá, sabe? Foi, assim, surreal. Em questão de ser, né, reconhecido, assim, por um indicando o outro. Cada cliente que vem traz mais um. E aí, assim, a gente só vai aqui no crescendo, Ibitcast? Já foi... Vai a Maria o Gui? Foi a Maria o Gui? Maria Gui, acho que ele Tamaro também. Vai Tamara também? Então, é isso. E aí foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Mas eu tirei o medo de lado e tomei coragem, né? Diz que, na verdade, você tem que ir com medo mesmo. E aí, cara, cheguei num... Tem pouco tempo, na real. Tem menos de 2 anos que eu montei essa cozinha. E aí já tô sentindo a necessidade de... Expandir mais agora. Mas ela não tá aberta ao público, você falou, é só delivery. Não, exatamente, ela não tá aberta. Aí, se alguém... Tem um espaço lá, mas aí é pequeno pro que eu preciso, sabe? Só que aí é porque na minha cabeça eu quero já começar grande, mas tá errado. Então agora eu já cheguei à conclusão que eu vou abrir lá mesmo, só que eu não tenho data ainda não, viu, gente? Todo mundo me cobra falar assim no podcast, daqui a pouco o povo tá lá na porta. Cadê que dia?
Mas tá perto, graças a Deus tá bem perto, assim. Já saiu da cabeça, foi pro papel, agora está saindo do papel também. Mas é isso. Vamos comer, velho? Porque esse cheiro tá me Vamos, matando, o cheiro desse bolo aqui, cara. Então, aí eu trouxe... Eu sou geminiano, né? Sou meio indeciso. Eu falei, qual bolo eu vou levar? Eu trouxe os dois. São os dois mais vendidos lá, né? Esse aqui é o merengue com morango. Ele é um bolo mais festivo, né? De aniversário, etc. E esse aqui é o bolo caseiro, de cenoura com chocolate, que é o que eu mais vendo, assim, o pessoal mais pira. Você trouxe pros hosts, né? Exato. Um pra cada um. Exatamente. Isso aí, muito obrigado. Só vocês. Tem uma equipe aqui no fundo esperando esse bolo aqui, ó. Você orienta a gente partir com essa faca aqui ou com aquela espátula? Com a faquinha é melhor. A gente não tá bem preparado pra esse evento, não, sabe? Com a faca. Vou deixar você fazer. Vamos lá. Tenho muito medo de fazer merda. Ai, meu Deus. É cenoura? Cenoura com chocolate. Ah, não acredito. Só é meu bolo preferido, irmão. Acertei? Só é meu bolo preferido, irmão. E deve ter muito tempo que eu não como bolo de cenoura, bicho. Tem muito tempo que eu não como também. Deixa eu pôr um plus aí, peraí. Ai, sim, você falou minha língua agora. E Cara, o diferencial isso aqui dos vai meus lembrar doces minha é infância, isso, assim, cara. é fartura e eu faço como se fosse pra mim, né? Trouxeram prato pra vocês? Não, acho que eles não querem, não. Né? Eles não querem, não. Pode pegar, gente. Não, bom demais, tá? Bom demais. Mas aí é isso. Aí hoje eu tô com o meu delivery lá, bombando no Instagram, graças a Deus. E com as encomendas. Pedido só por lá? Eu ainda não coloquei no iFood não, cara, porque eu acho as taxas muito caras, né? Eu acho que a experiência do cliente chegando até mim também, acho que fica mais personalizado ali, sabe, o atendimento. E sem contar a taxa, né? Fica 25% mais barato o produto comprando comigo pro cliente. Então, por enquanto, eu não coloquei no iFood, não. Mas eu tenho muita gente que é consumidor, assim, assíduo do iFood, sabe? E aí tem muita gente que me pede. E eu acho que é uma vitrine boa mesmo. Mas a hora que eu tiver uma equipe melhor, talvez assim, eu vou... pra você ganhar o cliente pelo iFood e falar que se ele for fora do iFood, ele vai ganhar 25% de desconto. Exato. Tipo O assim, iFood só não pra pode ouvir chamar você ele. falando isso, não. Mas todo mundo faz isso, na real. Eu faço isso. Então. Eu olho um produto no iFood, escolho ali, mas eu acabo, às vezes, mandando mensagem pelo WhatsApp ou ligando, que fica mais barato. Eu não tenho esse perfil, não, cara. Achei no iFood, vou lá, fecho e tal. Se o preço estiver bom, se estiver justo, se der pra pagar, eu já chego, peço. O bom, pra mim, o custo do iFood é a comodidade. Praticidade. Você não tem que ligar, pedir, Exato. dar endereço, isso aí, pra mim, mata Já de fica raiva. cadastrado seu cartão, seu Já endereço. tá mais tudo fácil. lá, já pronto, acabou. Então, se é nesse preço aí, beleza, então, fechou. Agora, se eu achar caro, eu não peço, né? Bom demais, cara. Fofinho. Meu Deus. Né? E os meus produtos são todos fresquinhos, faço todo dia. E... Você faz bolo de casamento? Vai casar de Já novo? casou, vai porra? casar de É só pra entender o tanto que eu dou azar aqui nesse podcast. Cara, eu faço, mas eu não trabalho com aquele tipo de bolo de pasta americana, sabe? Justamente porque aquilo ali é muito específico, né? Tem que ter todo um conhecimento para trabalhar com aquilo. Então eu não faço. Mas o de chantilly eu trabalho, né? O de chantininho, o de ganache, os outros tipos de cobertura eu trabalho sim. Mas dá pra levar um bolo daqui de Valadares Não pra dá. Ipatinga? Pra Ipatinga? De casamento? É. É mais complicado, né? Mas Tem aí... que alugar uma Fiorino só pra levar o bolo. Não, mais complicado. Botar no Mas porta-malas do eu ia Prisma. dirigindo, pô. O Elias ia dirigindo a Fiorino com bolo. Ia chegar lá só o Elias. Mas, cara, é muito legal o feedback que eu tenho de cliente. Assim, tem gente que é muito cliente dos meus bolos, gosta muito e quer muito bolo no casamento, né? Falou, olha, mas eu não trabalho com pasta americana, esse tipo de bolo. Aí eles encomendam aquele de pasta americana falso, né? Que é fake. E aí eu faço o bolo de copa, que a gente chama, que é o bolo só que vai pra cozinha, né? Só pra servir. Ah, não, o nosso foi assim. Exato. O bolo lá das fotos lá era de gesso, irmão. Isso Você achou que você comeu aquele bolo ali? Eu não comi Se bolo no seu rolou. casamento, não, irmão. Comeu não? Ué, eu vou pro casamento beber, tu quer saber de bolo? Vocês comeram bolo também não?
Sério? Eu nem vi que tinha bolo. Eu nem vi nem o de gesso, quanto mais o que tava na cozinha. Vocês nem me viram? Eles te deram prejuízo, então. Quer dizer que bebeu muito. Se você colocasse o bolo ali do lado da chopeira, eu ia ficar de olho no bolo agora. É isso. Cara, eu tava muito preocupado em beber no seu casamento. Ele não ficou tanto tempo no casamento que ele falou que foi embora antes do parabéns. Nem viu parabéns, não é verdade? Porque o casamento foi no mesmo dia do aniversário da minha esposa. Ah, tá. Aí teve parabéns antes da meia-noite, o pessoal foi lá. Olha lá, não viu não? Ele não tava em outro mundo. Outra Não, ele não dimensão. tava lá mesmo, ele foi embora. Se você tiver, se metade dos Não, seus você não foi convidados... meia-noite não. Foi não. Porque o... Não foi não, porque a comemoração foi antes de meia-noite. Foi tipo 11h40, 11h50. Já. Miguel. Se a gente começar a falar, ele vai falar, não, fui embora às 9 horas. Vocês chegaram lá? Se você tiver metade dos seus convidados igual o Pedrão no casamento, você pode fazer cortar o A orçamento metade a das metade. pessoas. Nossa, Metade dos convidados só. Pode deixar. Mas no geral, o bolo é assim, cara. A gente faz uma conta. Tem gente que quer. Ah, eu tenho 100 convidados. Não é aquele de papel alumínio, não, né? Não. Eu tenho 100 convidados. Eu vou fazer. Eu quero bolo para 100 pessoas. A gente sempre orienta até 30% a menos. Nem no rebate vocês comeram o bolo, não? Porque a gente 30%. comprou 2 bolos. A gente comprou 2 bolos. E você lembra o tamanho deles? Não, Só de eu só vi o que porque sobrou sobrou viu a um e conta um pra terço. pagar. Comprou 2, sobrou um e um terço. Aí nós fizemos um rebate no outro dia, aí levamos o bolo pra lá. Aham. Aí o pessoal foi lá e quase que acabou com o bolo no rebate. Aí eu vi que era o que sobrou inteiro era redondo e ele devia ser desse tamanho aqui mais ou menos, sei lá. Devia ser desse tamanho redondo assim, ó. Aí nós quase acabamos com ele. Pois é, cara. E isso é uma coisa que o cliente, às vezes, é um pouco mais exagerado, assim, e não confia no profissional, né? A gente sempre fala, gente, o feedback que a gente tem de cliente, eu trabalho com isso há anos, todos os clientes falam. Tem uma conta a menos que você faz ali, porque nem todo mundo come bolo aqui, nenhum de vocês comeu. Porque tem gente que não é muito de doce, e outra coisa, Eu você não tá sou cheio muito de já, o doce. bolo é a última coisa, imagina, você comeu ali a festa inteira. Eu não sou muito de doce. Bolo de aniversário, cara, eu quase nunca como bolo de aniversário. Pois é, por isso que a gente faz a conta com a porcentagem a menos. E aí a pessoa tem que confiar no profissional, né? Não, mas aí nessa conta aí não foi na conta de nós, não. Porque eu acho que foi do profissional. Porque a gente sempre ouviu todos os profissionais. Igual, por exemplo, Aham. o chopp, quando a gente contratou barril, né, da House Malt. Foi House Malt lá no casamento. Inclusive. É. Aí, eu achava que 3 barril já ia dar. Eu achava que 3 barril ia dar. Aí, quando eu conversei com o Adriano, o Matheus lá, ele falou, Guilherme, a conta, aí fizeram a conta matemática deles, falou assim, ó, na nossa conta comum é pra 5. Vamos Eu mandar acho. 8. Não, calma, velho, você acabou com o meu história aí, bicho. Acabou com a história do cara. Aí tá bem assim, a minha conta é pra 5. Eu tô bem assim, Adriano, eu vou ouvir o que você tem pra falar então. Eu sei que tem que falar. Se é 5, é 5. Eu tô bem assim, não, na hora que eu for contratar, então vamos mandar 6 então. Beleza, contratamos 6. Aí na semana eles tiveram outro evento lá em Patinga também. Aí foi lá, levaram um barril a mais. Aí falaram, não, Guilherme, vamos levar 7 pro seu casamento. Eu, então tá bom então. Pode ser, vocês estão achando que 7 é suficiente. No dia do casamento que eu cheguei lá, tinha 8 barril, eles levaram um a mais ainda. Então, pensei, bicho, eles estão com a expectativa mesmo que o pessoal vai beber. Mas e aí no final, Aí, como é que no foi? final da conta, 5 barril. Olha só, tá vendo? Tem que barril. confiar, cara, tem que confiar no profissional. É. Eu acho que eles levaram mais assim, porque eu tava preocupado, né? Tô vendo assim, tipo assim, pô, a galera tá bebendo e tal, pra não faltar de jeito nenhum. Mas na conta certinha, bateu o dedo no começo. Uhum. Teve o domingo também, né? Poderia Ah, ter é passado, verdade. porque Teve o a domingo sexta, né? A gente não ficou. Teve a sexta, teve o domingo, teve a domingo. quinta, que foi aniversário do meu O sogro. domingo quase ninguém foi, só o Pedrão foi. Ele não tinha ido no dia seguinte, no dia anterior. É porque ele tinha que cumprir, né? Pelo menos uma agenda, né? Então no domingo, se tivesse no. Ia pelo menos meio barril se a gente tivesse ficado. É. Eu, Guedes, Brian, Nery. Todo mundo só passou lá e foi embora. Era 8 porque contaram comigo o tempo todo na festa. Viu? Pedrão, você é uma decepção, Pedrão. Deixa eu experimentar esse trem aqui. Experimentei. Por favor. É, É o quê? fornazinho. Banana com... Canela. Queijo, eu acho também, não sei.
Tem queijo? Será que tem queijo? Tem que Cara, ver, tem na que verdade ver. eu pedi de bis. Eu não sei se eles mandaram de bis ou de mandaram de banana. Tá parecendo que mandaram de É, de banana. banana. Parece que tem bis, não. E agora, hein? E agora, hein? E agora, hein? Fazer igual o Jacan. Põe música de tensão aí. Vergonha da profissão. Não, mas isso não é vergonha, não. Muito bom. É muito bom, né? Bom E demais. é diferente, né, cara? Não tem Valadares essa parada. Uhum. E eu tive lá essa semana, tem uns salgados também, feito de calabresa, tem umas variações lá boas, cara. É bom porque às vezes você não quer pedir uma pizza grande, né? De doce, assim. Aí é um... É. Na verdade, eu acho que ele fala que qualquer sabor de pizza ele faz. Mas no cardápio mesmo, eu acho que só tem os doces, entendeu? Ah, legal. Mas aí você pode pedir qualquer sabor de pizza e ele consegue fazer. E o outro bolo, nós vamos experimentar ele? Uai, acho que tem, né? Tem. Vocês aguentam? Ah, Mas aí nós temos aqui Pedrão, Rafinha, Elias. Vou partir menorzinho. Se quiser, repete, tá? Pega o prato lá pra vocês. Insiste não, moço. Insiste não. Chega o prato aqui. Isso aqui é bonitão por dentro, ó. Os moranguinhos. O meu pode ser menor. Menor. Ah. Pedrão, põe naquela câmera ali, Pedrão. Olha isso aqui. Você tá doido, irmão? Pelo amor de Deus, é bonito demais, né? Agora é a hora do silêncio, né, Zé? O que eu acho muito bom, cara, é que não é aquele doce exagerado, porque isso aí me mata, bicho. É, né? Não é. É na medida. Principalmente pra quem não gosta muito, não é tão fã de doce. Muito bom também. Muito bom. Eles falam que o melhor elogio do cozinheiro é o silêncio. Não, então você tá super elogiado aqui. É. Eu Que aí você mesmo, tá enquanto eu tô só comendo preocupado em bolo de cenoura, comer e não, nem elogia. cara, Já foi muito feito ali o sensacional. Esses são elogio. os dois mais vendidos. São. E hoje, quem te E qual que é o procura? seu nome? Se o pessoal quiser pedir. Esse aqui é o merengue com morango e esse aqui é o bolo de cenoura com chocolate. Bacana. E o pessoal, quando o pessoal te procura, você tem um cardápio específico ou você se aventura em fazer o pedido que a galera... Não, eu tenho meu cardápio pré-estabelecido já, mas é um cardápio que é feito ali depois de muito tempo de experiência, né? Então, assim, ele abrange praticamente todos os gostos, né? Tem mais voltado pro chocolate, aí tem esse, né, mais fresco, assim, com morango, geleia de frutas vermelhas. Aí tem com limão, tem com coco, doce de leite. Então, basicamente abrange todo mundo ali. E aí eu tenho os produtos do delivery, que é de terça a domingo, né? Então, a pronta entrega, já faço e já divulgo ali. E os bolos de aniversário eu trabalho com encomenda só. Justamente para manter ali o fresco, né? Porque eu perco muita venda. Porque tem muita gente que quer produto, assim, eu quero um bolo para daqui 2 horas. Tem? Não tem. Não consigo fazer, porque eu não tenho uma estrutura, uma equipe para armazenar. E outra coisa, cada bolo você tem a opção de 2 recheios. Aí você quer um bolo para agora, daqui 2 horas. Mas qual recheio que você quer? Para eu ter um bolo pronto, eu tenho que fazer um recheio específico. Será que você vai querer ele? Então, assim, eu prefiro trabalhar com um produto fresco ali, feito para você, né? Do que trabalhar com umas coisas, né? Assim, congelado e etc. Então hoje, no mínimo, para a pessoa conseguir se atender a demanda, ela tem que te pedir quanto tempo, assim? antes? No mínimo 2 dias. 2 dias. 2, 3 dias é o ideal, assim. Principalmente se for final de semana. Final de semana, agenda lota, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. E eu acho que você pode passar seu Instagram, inclusive, né? Falando Posso, nisso. né? Meu Instagram é um pouco complicado, tá, gente? Mas eu vou soletrar. Ele é porque minha empresa, né? Pedro Damasio Patisserie. Patisserie é confeitaria em francês, né? Então @ P mudo, Damasio com S, Patisserie. Aí Patisserie é PATIESSERIE. Mas aí... Pedrão, você só coloca colocar Pedro Damasio, você coloca já na acha descrição para nós aí, viu, Pedrão? Que aí vai ser fácil. também. É. Mas só de colocar @ Pedro Damasio também já acha. Ninguém nunca fez um trocadilho de Damasio, Damasco? Já fez. Sempre faz. Na escola, então, nossa, mãe. tava Que é meu vendo. sobrenome, né? Tava A vida inteira. Eu evitei isso o episódio inteiro. Não aguentou. No Eu finalzinho. pensei, é muito óbvio.
Depois você me zoou do Marlon enchendo lá aquela vez. Nossa, pelo amor de Deus. Essa é boa também, né? Tem a Né? Marjorie. Essa já é antiga. A gente recebeu um convidado chamado Marlon Estiano. Aí eu lancei a piadinha e me zoou, capitão. Porque já tá saturado de tanto ouvir isso, né? Imagina. Com absoluta certeza, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta pra fazer de doce. Minha esposa é intolerante à lactose. Aham. Como a gente vê pouco produto para intolerante à lactose? Como é que você vê essa questão do... Porque, assim, hoje, depois que eu comecei a morar com ela, eu não percebo diferença nos produtos zero lactose, os produtos... Não tem diferença. Aham. E aí, mas no mercado a gente não vê, por exemplo, quando ela vai comprar uma coxinha, alguma coisa assim, qualquer coisa, nada é zero lactose preparado, entendeu? Sim. Eu acho que é mais uma questão de demanda mesmo, sabe? Querendo ou não, a demanda para os intolerantes é menor, né? É menor? É menor. Então, assim, você tem toda uma logística dentro da cozinha para você preparar, ter uma linha de produtos convencionais e produtos para intolerantes. Então, aí vai depender da demanda, né? Mas, assim, eu acho mais interessante ter uma pessoa específica para isso. Porque a lactose você ainda consegue driblar isso, mas o glúten é muito mais complicado, porque não é só o produto. É todo ali um ambiente. Então, se eu for trabalhar com um produto sem glúten, eu tenho que ter uma cozinha específica. A batedeira não pode ser a mesma, né? Porque o glúten, ele tá ali no ar, né? Entendi. E aí, isso é muito complicado. A questão da lactose, eu não trabalho hoje porque a minha demanda é baixa. Mas se mais pra frente ela aumentar, com certeza eu incluo no cardápio. Porque realmente... E também tem a questão de custo, né? Porque os produtos sem lactose são mais caros. Enfim, tem todas essas questões, assim. Vou fazer um stories aqui pra divulgar um. Pode continuar. Não, agora você chamou a atenção, né, brother? Você virou a atenção. Vai fazer Você- aqui? Vira pra Você cá. queria virar a atenção, você virou, ué. Não, eu não queria, eu queria passar despercebido, mas vocês pararam justamente no momento. Mira pra ele. Sim, vou fazer isso. Mas ela... Calma. Só Você vai uma fazer curiosidade. um eu vi. Be real. Como é que é? Be real. Que eu fiquei curioso, ela encontra os produtos aqui em Valadares? Ou ela toma aquele comprimido antes de comer alguma coisa? Quando é Como é que ela produto de serviço assim, Entendendo, Pedro. vai sair, vai comer pizza, vai comer qualquer coisa, ela toma. Uhum. Mas quando é pra dentro de casa, tudo lá dentro de casa é lactose. Eu acho que eu virei intolerante por tabela, porque às vezes eu como algumas coisas que me faz mal, que nunca me fizeram mal. Entendeu? Conversinha. Você para o episódio no meio do nada aí pra gravar o trem? Você quer Não, falar do eu nosso tô papo, falando que bicho? essa Quantas desculpa aí- pessoas estão assistindo a gente aqui que são intolerantes e que talvez estão querendo saber desse Não, assunto? tô falando dessa desculpinha aí. Sua de ter virado intolerante por osmose. Pelo amor de Deus, velho. Mas é porque às vezes eu passo mal comendo uns trem, velho. Eu não tenho- Uns trem às vezes me faz mal, outros trem não. Por exemplo, outro dia eu tomei Errado tô eu. um copo, leite nunca mais, que não seja lactose. Leite, pelo menos direto assim, um café com leite. Uhum. Cara, não Aí tomo eu leite. tomei, Também não. outro dia, assim, só porque é o que tinha. Bicho, passei muito mal, cara, muito mal. E eu falei, pô, mas eu nunca passei mal com leite que não era zero lactose. E eu comecei a passar mal. Eu acho que eu passo mal com qualquer leite, velho. Né? Eu acho que... Eu acho que não faz sentido isso é muito nenhum tomar polêmico, café com né? leite. Dizem que nosso organismo não foi feito pra tomar leite. né? Eu já vi esse papo aí também. Mas O único mamífero que o- continua tomando... Tem toda Leite essa de conversa, outro né? animal ainda, né? exatamente. É. Mas, velho, não, eu não tomo leite, não. Não tomo leite, cara. Só tomo derivado, né? Agora um leite condensadozinho, né? Eu também não tomo, não. Mas aí tem essas variações, né? Um cafezinho com leite é bom demais. Ah, Você só tá café, eu louco. tomo só eu café. prefiro ele puro também. Mas é questão de hábito, assim, costume lá de casa mesmo. Tudo é hábito, né? Que não dá, não. Eu acho que eu sou um pouco intolerante também. Acho que eu parei de tomar leite por causa disso. Ah, é? Porque eu vi que dava um bizil. Falei, opa, parar de tomar esse trem aqui. Mas faz muito tempo. Você virou intolerante por osmose, então? Não, próximo eu descobri que eu era Eu acho. diferente. Mas eu acho que faz sentido, cara. Ele deve ter muita proteína lá. Eu sei porque, por exemplo, dá muito gás, né? É, ué. Por exemplo, esse é um dos exemplos do leite, assim. Então deve ter alguma coisa com relação às propriedades dele, que por isso que deve ter sentido, porque aí na hora que seu organismo acostumou com o zero lactose, e na hora que você consome de novo a lactose, ele vai ser estranho, não deve ser E isso. faz sentido, agora começou a fazer sentido.
Viu? Não é por osmose eu conversar. Eu queria te tirar, velho. Destruir. Pedro, qual que é a perspectiva que você tem? Expectativa? De que você fala? Da gastronomia, no geral, no mercado de Valadarense. Valadares, O que você vê aí nos próximos anos? Cara, eu acho que meio que educar, assim, a população, assim, né? Os meus clientes, eu falo. A ser mais crítico com relação ao que vai consumir. Em vários sentidos, assim, de saber quem faz, de onde vem, né? E de ser mais crítico com relação à qualidade, né? Quando não tiver, falar naquele padrão de qualidade, falar e tal. E acho que é isso. E trazer outras percepções, né? Tipo, outros tipos de doce, outros tipos talvez até de fora também, né? Assim, produtos de fora, técnicas, receitas de fora, mas ali adequando com os ingredientes daqui, etc. Mas eu acho que é basicamente isso. É poder receber a galera, assim, num espaço legal, com comida boa, que eu acho que no final é tudo que importa, né? Assim, dentro da gastronomia falando, né? Eu sou muito crítico a essas coisas de, por exemplo, etiqueta na mesa e tal. Claro, tem coisa que é básica, né? Comer de boca fechada, etc. Mas assim, Colocar eu falo que... cotovelo na mesa? Então, mas aqui eu tô, e eu não concordo com isso. Acho uma bobeira Eles que também. lutem, mas eu acho que não é sobre isso a conversa, sabe? É sobre você conseguir... Eu acho que tem que estar bem, cara. A comida é um momento de lazer ali, além da necessidade, como eu falei aquela hora, é lazer. Aí eu tenho que preocupar se meu cotovelo tá na mesa, se eu tô comendo com um garfo trocado. Principalmente que a gente se relaciona tanto com durante a alimentação. Então, Demais, cara, porque demais. A gente costuma falar que quando você tá assim na mesa, porque você tá achando o papo bom, né? Porque Você quer se aproximar, né? da É pessoa. isso. Então, assim, Não, e colocar o mineiro cotovelo tem lá. mais isso ainda, cara. A gente foi... Nós todos provavelmente fomos criados em volta da mesa, né? Assim, com famílias grandes. A minha família é muito grande, então é muita reunião. Qualquer comemoração, qualquer reunião que junta, tem, né, comida envolvida. Então acho que é isso, cara. É comer bem, comida boa e... Aí essas questões aí de etiqueta, pegar só o básico ali, né? Ter um bom senso também, mas eu não gosto muito desses trem, não. Então acho que é basicamente isso. Respondeu? Fenômeno. Tá, Respondido. ficou claro? Ficou claríssimo. Então é isso. Pedro, você quer dar um recado final pra galera? Deixar o Instagram de novo, chamar a galera pra O pessoal que quiser experimentar? pedir, né? Exatamente. Não pedir em cima da hora, né, gente? Não pedir Pelo em cima amor da de hora, Deus. mas é isso. Seguir no Instagram lá e acompanhar lá. Tô sempre postando. Dia dos Namorados tá vindo aí. Amanhã tô soltando cardápio também. Quem quiser Boa, muito comprar um bom. docinho, Então, um quando o bolinho, alguma episódio for coisa, ao, o cardápio já vai estar, não. já vai estar. Exatamente. Boa. E é isso. Seguir no Instagram lá, acompanhar. Tô com um projeto novo agora. Tô fazendo uns rios de receita. Top. Então, são receitas minhas, né? Receitas fáceis e práticas que eu faço. Que uma coisa que eu gosto muito também, que eu sei que isso vai vir no futuro, assim, da minha vida, da minha profissão, que é ensinar. Eu gosto muito, sabe? Eu já tô com um projeto de dar uns cursos e tal, e tem essas receitinhas também. E eu acho que isso faz parte do que eu quero, sabe? Que é ensinar as pessoas a comer melhor, sabe? Basicamente isso. Seja cozinhando em casa ou consumindo em algum lugar, né? E... eu acho que é isso. Aí seguir lá e acompanhar o cardápio, tudo que precisar e acompanhar as receitas lá também, fazer, me marcar e qualquer dúvida também, só mandar mensagem. Quem quiser lá. pedir, pede pelo Instagram. Pede pelo Instagram também, aí no Instagram tem o link lá já na bio, né, que vai direto pro meu WhatsApp, e aí tem os entregadores lá que levam até Ou pode você o fazer pedido. retirada também. Pode fazer retirada também. Mas basicamente é isso. Show de bola. Presente, não esquece o É presente. verdade. Você ia esquecer? Viu? Presente pra mim, Eu sou um que cara chique. que nunca esqueço, né, Vai. Bruno? Presentinho pra você dar os malte, Nossa, duas bom cervejas aí, a Larga e a APA, e aí pra você abrir a sua cerveja tem um abridorzinho. Opa. Brigando inscrito. Esse aqui eu Já é ganhei inscrito? um Já também lá é no- inscrito, já falou que assistiu um monte de Já, episódio. já zerei tudo. filho. Esse aqui eu ganhei um também lá na Spoleste. Bom demais. Abridorzinho lá na mais Spoleste. Pra quem visitou a gente lá, Agradecer todo mundo, né? agradecer a todo mundo que visitou a gente. Quem visitou ganhou um abridor.
Se você ainda não é inscrito, se inscreve logo. Você tá esperando o quê para se inscrever no Ibitcast? Curte o vídeo, comenta, bate pelo menos uma palma aí para compensar que você esteve até aqui. E é isso, né? Agradecer o Pedro. Agradecer Eu o que Pedro mais agradeço. uma aceitar vez o convite. por ter prazer recheado a nossa... Por ter nosso trazido episódio. esses 2 bolos para os rushes, né? Que pra Exato. poder levar para casa. Agora eu vou levar de novo. Pra casa. Ah, é? Eu achei que eu ia levar. Pessoal, agradecer todo mundo que ficou até aqui. Não esquece de se inscrever. Batemos 1000 inscritos. Batemos 1000 Agradecer inscritos. todo Ou seja, mundo. Só você que não tá inscrito ainda, meu querido. Prazer imenso ter todos vocês aqui. A gente ficou muito satisfeito. A gente agradece todo mundo que tá aí prestigiando o nosso trabalho. Vamos continuar, tem muita novidade, muita coisa boa vindo aí. E não esqueça de se inscrever, deixa seu like, deixa seu joinha, seu comentário, vai lá no Instagram, segue a gente, comenta lá nas nossas fotos, comenta na foto do Pedro, dá um apoio pra gente que vai ser super importante, galera. Esse episódio foi produzido por P9 Marketing. Um abraço. Valeu, galera.